Cantor, compositor e MC fluminense, mal e acaba de dar vida ao primeiro álbum de estúdio da carreira, Melodia e Barulho. Repleto de participações especiais, o trabalho que ainda passeia por diferentes estilos como pagode, R&B, reggae, drum and bass e grime, destaca a versatilidade do artista. Para mergulhar no processo de criação do trabalho, a gente bateu um papo com o cantor. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente recebe ele, Maui. Seja muito bem-vindo para conversar aqui sobre o primeiro álbum de estúdio dele, Melodia e Barulho. Visão, minha família, muito obrigado pelo convite. Estou aqui muito feliz. Se tivesse como, minha família estaria aqui igual a Copa do Mundo, todo mundo assistindo, mas vou ouvir em casa que é mais legal, né? Bom demais, bora lá. Cara, primeira coisa, eu queria muito te parabenizar por esse disco, porque tá muito bom. Desde que saiu a gente tá meio obcecado, eu e o Renan aqui. Ele é um disco muito complexo, com uma abrangência de estilos e temáticas absurda. E eu queria justamente que você detalhasse pra gente como foi esse processo de criação do álbum e principalmente como você conseguiu amarrar esse universo de canções que são completamente distintas. Algumas ali tem 2, 3 gêneros meio diluídos dentro de um só. Sim. Conta pra gente como que foi organizar essa bagunça de um sentido mais positivo possível, que é o Melodia e Barulho. Maneiro. Cara, acho que pensando em música, assim, a primeira parada que eu tive do Melodia e Barulho, eu fiz, foi uma playlist, mano. Eu fiz uma playlist uns 2 anos atrás, assim, que eu botei o nome de teste. Que já era uma brisa, assim, de tipo... início de projeto, sabe, que você não tá muito criterioso, você só vai jogando coisa ali, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de lapidação. O Rubi chama Rubi, porque esse é o meu processo artístico, é a lapidação. Então eu fiz uma playlist e joguei todas as músicas ali que eu gostaria que tivesse uma música naquela vibe no álbum, né? Não copiando, mas enfim. E aí quando eu percebi, eu tinha um monte de música maluca, assim. Aí eu falei, cara... E aí eu comecei uma brincadeira que durou muito tempo de tentar organizar essa playlist de um jeito que fizesse sentido. Entende? Então, tipo, tinha um grime do Skepta, tinha uma música da Caliuches, tinha Daniel Caesar, tinha Lucas Carlos. E aí eu tentava organizar aquilo como se fosse um álbum, mesmo sendo de artistas diferentes, uma mixtape, né? A chavinha para eu conseguir fazer isso foi o quanto eu tô exposto ao universo dos DJs, tá ligado? Então, nesse mesmo período, assim, eu tenho uma proximidade muito grande com DJs, eu faço parte de um coletivo de música eletrônica, onde, tipo, acho que na Lego Records os DJs e os produtores são mais principais do que a gente MC, sabe? Assim, até nos projetos oficiais da Lego, a gente participa, obviamente, mas a gente cultua muito esse lance do DJ, do produtor, da DJ. E a gente, pô, tem, tipo, Jaqueline, o nosso coletivo anti-Constantino. É maluquice se a gente não tratar essas pessoas com as estrelas que elas são. E é isso, todo final de semana, ouvindo o set do Antônio, o Antônio tocando Thierry, tocando Skepta, tocando um instrumental maluco que ele achava, tocando rock. E aí eu comecei a tentar observar, falar, cara, por que isso funciona? Qual é o ponto central de cada coisa, assim? Qual é a nuance onde todas essas músicas se encontram, sabe? E, assim, não tem uma resposta. Acho que a minha resposta é o disco, né? Eu não consigo sintetizar isso numa frase. Eu consegui fazer isso em som, tá ligado? Eu achei ali um jeito de sintetizar gêneros diferentes, assim. Acho que o Melodia e Barulho tenta reproduzir uma pista de uma das festas que eu frequento, a Speed Test, o Exportação, a Melodyne. Toca um monte de gênero, mas a gente curte do início ao fim. Sabe, tipo, não é uma coisa farofa, né? Que é um termo que que é meio pejorativo, né? Quando a gente fala de música diversa, né? Ah, isso tá uma farofa. Acho que não é uma farofa, e até se fosse, seria uma farofinha de banana, tá ligado? No alho absurdo. Que é uma delícia. Uma das melhores farofas. Você falou um pouco desse universo da Lego Records. Eu acho que é interessante pensar que o disco, como ele chega pra gente, ele também traz toda essa galera de uma forma muito coletiva. Eu acho que vocês têm um grupo de artistas que trabalham e que trocam de uma forma muito bonita. E eu queria que você falasse um pouco da importância de criar mesmo esse fluxo de troca entre esses artistas para que o trabalho de vocês ganhasse também essa força, que eu acho que hoje em dia as pessoas entendem as sonoridades que vêm da Baixada Fluminense com outros olhares, com toda essa diversidade que a gente vê surgindo, né? Cara, é muito legal. Eu tava pensando nisso, assim, acho que antes da entrevista eu tava pensando sobre esse tópico, assim, e o meu trabalho, ele fica muito maior, muito melhor quando ele encontra, sacou? Tipo, eu sou um cara que colaboro muito, né, tipo, e quando rola esse encontro, ele se potencializa. Eu acho que a Lego, a gente entendeu isso, tá ligado? Acho que a gente entendeu isso precocemente, assim, acho que isso é um entendimento que já é um movimento, assim, eu acho que muitos artistas estão entendendo esse lance do encontro, da colaboração, e principalmente com pessoas que estão
trazendo outras visões. Então, assim, antes da Lego Records, eu posso dizer que eu era só, não, de novo, não diminuindo, né, mas eu acho que meu trabalho expandiu muito. Eu era apenas um cantor de R&B, sabe, assim, no sentido não de que isso é pequeno, mas que existia um início e um fim, né, da onde eu queria jogar, das linguagens, da cultura. Eu pensava muito nisso, eu consumi muito R&B norte-americano, assim, 2014 até 2019, esse grande lance do Trap Soul, da SZA, sabe, do Daniel Caesar também, isso era muito forte para mim, então eu tava jogando dentro dessas dinâmicas. E aí, quando eu cheguei na Lego, eu pude colocar toda essa bagagem que eu construí. Por exemplo, o Antônio gosta de R&B, mas ele não dedicou o tempo que eu dediquei para estudar R&B, por exemplo. Mas em contrapartida, eu não dediquei o tempo que ele dedicou para estudar grime. E aí ele veio com toda essa bagagem de grime, e eu com toda a minha bagagem de R&B, e a gente faz uma coisa muito mais legal do que se fosse só ele fazendo grime e só eu fazendo R&B. Quando a gente entendeu essa química, eu acho que muito por causa dos sets, os sets que a gente faz, né, o DJ tocando ali de improviso, e a gente tentando encaixar e o teor diversão que a gente trazia para isso. Quem acompanha a Liga há mais tempo vai lembrar, as primeiras filmagens que tem de todos os MCs da Liga, a gente no quarto do Antônio. E por algum acaso estava filmando, porque era pandemia, a gente fazia live, a gente é uma geração tecnológica. Mas se não tivesse também, a gente estaria ali do mesmo jeito, soltando beats de maluco e cantando. Então, muito espaço para experimentar, muito espaço para agregar visões. E por mais que isso seja um movimento ativo, tudo no Melodia e Barulho vai estar nessa nuance do lugar, né? Por mais que isso seja uma coisa que a gente teve que parar e pensar e agir sobre, quando a gente para olhar para a experiência da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, é muito natural, sabe? Uhum. Que seja esses muitos encontros. O disco também eu tento trazer muito isso, assim, tipo, aqui é muito popular os pagofunk. Então você tá ali ouvindo, escuta 1 hora de pagode, daqui a pouco vem 1 hora de funk, depois mais 1 hora de pagode. Então você fica oscilando entre esses dois moods, e eles fazem muito sentido, ninguém se sente estranho. A rapaz, minha tia vai no pagofunk, ela não se sente alternativa, clubber. Ela se sente uma pessoa normal, sabe? Eu acho que existe um trabalho, uma pesquisa musical, pessoas muito apaixonadas pelas culturas que representam. Tipo, eu tenho pavor de respeitar o soul, de respeitar o R&B. Eu tenho muito amor por esse movimento, assim como o Antônio tem pelo grime, assim como o Shidiak tem pelo drum and bass. Então tem muita pesquisa, muito respeito, mas também tanto respeito e tanta pesquisa a ponto que a gente consegue dar liberdade pra gente improvisar. E esse é o X da questão. Isso é bom em muitos lados, ruins em outros, mas o que não é, né? Tudo é melodia e barulho. Bom demais. A gente falou muito sobre essa questão da sonoridade, dos conceitos dessas trocas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa identidade visual do projeto ali, que a capa, né, é uma releitura da tela Rio de Janeiro de 2021, do Art Deft. A tela dele vai para uma coisa mais puxada para o laranja e para o azul. Você incorpora muito essa questão do verde, do preto e do amarelo, que são cores tradicionalmente amarradas, relacionadas ao reggae, à cultura jamaicana. Fala um pouco sobre essa questão estética, até de figurino, a vestimenta, a composição da imagem, tudo isso, assim, porque é uma capa muito impactante, assim. A gente teve várias capas bem impactantes esse ano, capa da Marina Sena, capa da Urias, que saiu recentemente, dessa coisa de vários artistas... várias pessoas mesclando muitas coisas essa bagunça organizada aí, né? Cara, eu acredito que essa relação das capas e essa dinâmica de ser coisas mais poluídas é o consciente coletivo, né, mano? Tipo assim, quando eu tive a ideia de fazer a capa do Melodia e Barulho, nenhum desses projetos eu sabia que eles iam existir, quem dirá como eles seriam. Mas eu acho que essa percepção consciente coletiva, acredito muito nisso, que as ideias tá voando e quem tem sensibilidade consegue pegar, tá ligado? A escolha da capa, ela veio muito no começo, assim, eu não tinha nada de música, mas eu sou um cara, eu gosto muito de comunicação, pegou a visão? Tipo assim, eu não sou formado, mas é um bagulho que eu dedico atenção bolada, porque eu sou do audiovisual, e eu tinha uma relação de amor e ódio com o audiovisual, e quando eu conheci a comunicação, eu falei, caraca, é isso aqui, é aqui que tá o meu lance, assim. Então, eu sempre gostei muito de pensar meus trabalhos para além do artístico, pensar artisticamente como comunicar ele de um jeito da hora, tá ligado? Muitos artistas que eu consumo trabalham com a ideia de recriação, mas eu acho que de um jeito um pouco diferente do que se tornou comum aqui no Brasil, sabe? Tipo, a gente teve muitas leituras de capa nos últimos anos que estavam muito focadas em referenciar o projeto, né? Aquela situação, aquilo. Então o cara, ele faz uma releitura da capa, sei lá, do Michael Jackson. Não sei, enfim, estou jogando aleatório, se alguém tiver feito, não é pessoal. Tem umas capas tipo Cartola, Arthur Verocai, teve uma galera recriando capas dos anos 70, assim, basicamente. Isso, né? Focado no peso desses projetos. Mas eu acompanho uma galera que faz esse trabalho muito focado no trabalho do artista que fez aquele registro.
E isso pra mim, eu queria fazer essa vibe da recriação, eu acho foda esse bagulho da colagem, esse lance do reaproveitar e do referenciar, eu queria ir por esse caminho, mas eu não queria, tipo, fazer, entende? Tipo, queria referenciar a obra pela obra, entende? Por exemplo, quando a gente fala da fotografia de uma capa de um disco, ela é a capa de um disco, mas ela também é uma fotografia. Muito quando se cria, se faz para referenciar o disco. Mas vamos referenciar esse fotógrafo, vamos trazer isso. E na mesma época que eu tava nesse a mente. E tipo assim, falando assim, agora que tá mastigado, bolado, mas isso era maluquice minha de ver TikTok e ficar pensando nesse bagulho, tipo, caraca, que doideira. E, enfim, o Kendrick tem um clipe dele que chama Element, que os takes são absurdos, assim. Eu sempre pensei, falei, mano, como é que o roteirista desse tipo de clipe consegue escrever cenas que me parecem tão desconexas, sabe? Tipo, não é uma historinha, é mais fácil você escrever uma história. Mas o cara bota, tipo, take da criança segurando a abelha, take do carro flutuando. Tipo, como que escreve isso? Tá ligado? Eu descobri que Element, os takes eram recriações de fotografias de um fotógrafo muito brabo, que tem uma relação com a militância negra norte-americana. E eu falei, caraca, muito doido, é um novo jeito de referenciar. E aí, nesse mesmo período, tava rolando a exposição funk aqui no Mar, no Rio de Janeiro. Que basicamente tinha a história do funk, mas tinha vários quadros desses artistas do crialismo, né? Os cria, a galera de gueto que tá pintando, fazendo artes plásticas. Eu tenho vários amigos que são desse meio, e aí eu acendi essa lampadinha. Eu falei, mano, eu vivo isso aqui é a arte contemporânea do meu tempo. Quando a gente vai ver os artistas no passado, eles estão sempre representando ali, tipo, tá ligado? A contemporaneidade deles. Eu queria fazer um disco contemporâneo, então eu escolhi trazer esses quadros. A ideia lá no começo era que todas as músicas tivessem uma fotografia que fosse a recriação de um quadro de algum artista desse do crialismo e tal. Só que eu trabalho muito assim, eu miro muito ousado, sabendo que talvez eu não chegue lá, mas aí o meio do caminho que eu paro já é um bagulho muito foda. Se eu não consegui fazer 16 capas, mas eu fiz uma capa quente. E a questão pessoal também, o Art Deft é um artista da Lego Records, é um mano que anda com a gente. Só que é isso, assim, talvez acho que a galera pensa assim, caraca, é a capa, é o Rio de Janeiro do artista Art Deft. As pessoas que conhecem ele dessa forma tem esse peso, acho que pra mim é muito mais afetivo, assim, é o quadro que ele deu pro Cabrum, que eu ia lá na casa do Cabrum e falei, cara, o Herbert amassou nesse quadro aí. Sabe, foi muito natural, não foi um pensamento publicitário, pegou a visão? Tipo, Sim. apesar de ter estratégia, não foi publicitário. Se o Art Deft fosse um mano extremamente desconhecido, exclusivamente da Lego Records, ainda seria esse quadro. Para trazer um bônus de informações assim, eu gosto muito de pensar no que é o cerne para mim e dar a possibilidade para quem colabora comigo criar também. Eu ainda sou um artista. Eu estou na Deck Disc hoje, a Deck me dá muito suporte, mas a forma que o meu trabalho ainda acontece ainda remete muito ao modelo independente. Para além de remunerar financeiramente meus amigos, eu acho que nunca estou remunerando o suficientemente bem, né? Tipo, eu sempre fico com essa sensação. Então eu me preocupo que o meu trabalho também seja positivo para eles. Então eu evito de ser esse cara que chega, eu quero assim, 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 exatamente na riqueza dos detalhes. Eu tô sempre acompanhando, mas eu penso assim, cara, o que é mais importante para mim aqui dessa capa? Que ela seja uma recriação do quadro do Herbert, que ela seja uma foto que não tenha efeito de pós, que sejam só efeitos práticos, e que ela passe as várias tribos que o álbum representa. Para além disso, eu deixo que meus colegas venham agregando. Então, esse trabalho visual, eu tenho o John Bó, que é meu irmão de vida, é padrinho da minha filha, a gente trabalha junto desde os 15 anos, ele assina a direção de tudo que é visual meu, então, sabe, é um profissional bolado, mas tem essa densidade do pessoal. Tem o Bernardo Lobo, que ele é meu diretor de marca, é o cara que, tipo, é um mano que ele fazia, tipo, eu conheci ele com 13 anos, fazendo arte de design, assim, de marola. E aí, conforme eu ia descobrindo novas necessidades para o meu trabalho melhorar, eu falava assim, estuda isso aqui. Bernardo, vai aprender o que é branding. E aí ele aprendia e trazia isso de volta pra gente. Hoje em dia ele é um grande profissional, mas as primeiras experiências dele se profissionalizando foi a gente experimentando junto. Então hoje eu posso dizer que eu tenho um cara fazendo branding, mas não é porque eu rajei, fiquei rico e contratei um ano. Eu incentivei o meu colega a evoluir como profissional, tá ligado? Então tem o Bernardo fazendo essa parte de escolher as cores e de, me dar significado para elas, o John Bó cuidando de toda a organização visual, que é um guarda-chuva, que vem a Hairstyles, que é a Sara, e vem a Veneno Tropical, que é a direção de... Então, assim, eu tenho essa preocupação de todo mundo se ver no projeto. E eu acho que isso que traz o peso, a densidade visual ali. Eu decido o cerne, o que é o coração da representação, e eu dou total liberdade para meus amigos criarem em volta, porque se eu não reconhecesse eles como gênios, a gente não ia trabalhar junto, tá ligado? Então, eu confio mesmo. Falo, mano, o que você acha que tinha que ser isso aqui? Bom demais. Só para complementar aqui, o fotógrafo que o Maui falou é o Gordon Parks, tá? É o que o Kendrick incorpora ali no vídeo dele.
Absurdo. Sou doido pra ter um livro dele terrível, assim, muito foda. Tá tendo exposição dele aqui em São Paulo agora, do Gordon Isso, Parks, vai até o ano que vem. Tá tendo exposição dele em São Paulo? Tá. No Vou tentar colar. Instituto Moreira Salles. Acho que deve depois, provavelmente, ir pros outros... circular pelos outros institutos. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. Vamos então entrar agora nas faixas do disco. A gente começa ali com a introdução com Tem Gente com Fome, que tem a voz da Silvia de Mendonça, que é uma ativista, jornalista, um nome importante no movimento negro. Essa é uma faixa que é do João Ricardo e do Solano Trindade. É uma canção que eu conhecia na voz do Ney Matogrosso. E eu achei muito interessante que ela vem abrindo esses caminhos para o disco. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha dessa abertura. Eu sabia que eu queria uma intro, eu não queria começar o disco com música, mas eu escolhi um caminho de criação de vestir essas coisas, assim, primeiro cuidar da música, pela música, as notas, as melodias e tal, e depois vim fazendo essa roupa em volta do disco, sabe? Então eu deixei isso bem pro final, pra dar uma atenção pra essa questão da intro, dos interlúdios. Eu dediquei o máximo de energia que eu podia possível, assim, pra música. E a gente já estava nesse processo e tal, e aí a Veneno Tropical, que é a diretora de arte do projeto, me apresentou esse vídeo da filha do Solano Trindade recitando essa poesia. E a gente já tinha o trem, né, como esse fio narrativo do disco. Eu tive esse cuidado de repetir Eu Sou o Trem em várias músicas diferentes, de várias formas diferentes. Eu queria criar essa associação. Tem várias coisinhas, assim, acho que... Posso ficar à vontade para falar? Vocês querem saber de tudo? Mesmo que vocês cortem depois. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Esse disco eu realizo várias coisinhas de moleque novo que era fã de rap. Então, tipo assim, eu achava muito mídia que o A$AP Rock, os amigos dele não chamam ele de A$AP Rock, chamam ele de Flaco. Ele tem outro vulgo. O Future, ele é o Pluto. Então eu sempre quis ter outro vulgo, que fosse um vulgo, que não fosse meu nome, mas que não fosse o Mal. O público me chama de Mal. E como que a rapaziada vai me chamar? Então eu fiz essa repetição do trem, além dele representar uma coisa de fato na minha vida, mas nessa maldade de tipo assim, mano, eu quero que as pessoas passem a me associar a esse nome. O trem tá aí. É o Mal aí que tá chegando. Então eu já tinha essa construção, ela me apresentou essa poesia que eu já tinha escutado há muito tempo atrás, mas não tinha ainda feito a liga. E aí quando eu ouvi, eu fiquei em choque, assim, porque eu falei, cara, eu queria muito que a intro botasse uma pulga na orelha da galera ouvir o disco e pensar assim, mano, será que é só isso mesmo que ele tá falando? Será que tem uma profundidade? Até pelo próprio lance do trem. Será que ele tá só se vangloriando, dizendo que ele é o trem? Tipo, tem uma camada nisso aqui? E a primeira música é comemorar, que é Olha eu passando com o trem. Então, tipo, eu achei perfeita a poesia e... passou rapidamente pela minha mente tentar liberar a versão da filha do Solano Trindade. Só que a Silvia, além de ser esse ícone na política brasileira e enfim, uma militante muito importante, que eu conheci através da militância, a gente virou íntimo, a gente é amigo, ela é minha tia, Silvinha. Então, quando eu tive a ideia, eu fui almoçar na casa dela, assim, eu falei sobre isso, ela falou, o Solano Trindade ficava direto no meu quintal com meu irmão. Eu falei, o quê? Nossa. Aí ela ela só abre a boca pra contar histórias babilônicas. O irmão dela foi um grande sambista, escreveu muitos sambas, eu posso pegar esse nome pra trazer depois com calma. E o quintal dela era um quintal em Caxias que recebia Jovelina, recebia a rapaziada, e o Solano morou um período em Caxias e frequentava lá. E quando ela me trouxe isso, eu fiz essa liga de, cara, eu quero você recitando essa poesia. Ela é muito importante, ela referencia dois ativistas, assim, que moldaram o meu caráter, assim, eu li bastante coisa de Solano Trindade na escola, tá ligado? Porque no ensino médio, assim, a tia Silvinha movimentou a cultura na minha geração e movimentou antes para que eu pudesse ser o Mal que eu sou hoje, tá ligado? E a cereja do bolo é que quando eu comecei a trabalhar com cultura, eu queria fazer parte de um movimento, né? Pra chamar de meu, assim. E o rolê da batalha nunca foi muito a minha vibe, eu nunca fui mano da batalha de rima, apesar de eu saber rimar e tal. E o Slam foi esse lugar que me acolheu e eu acolhi, tá ligado? Pouca gente sabe, mas eu organizei o primeiro Slam da Baixada Fluminense, que era o Slam BXD. Tipo, que é um slam periódico, acontecia todo mês, mandava campeão pro campeonato nacional. Então, tipo, antes de eu dedicar a música, eu me dediquei a essa cena de poesia. E aí abrir o meu primeiro disco com isso, acaba sendo também uma referência a esse momento, assim. Antes de eu começar a cantar, eu tava recitando, e é por isso que antes de eu começar a cantar no disco, a gente tem uma poesia recitada, tá ligado? E o Secos e Molhados postou ela. Muito mídia. Nossa, muito mídia. Fiquei maluco. Foi muito bom.
A canção a primeira canção de fato do disco, você já deu algumas pistas aí comemorar. Eu amei que você já puxou a metáfora do trem, que era justamente o que eu ia perguntar, esse elemento que volta a passear aqui pelo disco todo. E aqui já tem uma coisa que é muito característica do disco todo, que essa primeira parte, ela tem muito mais uma questão de celebração das suas conquistas, né? A segunda parte do disco, ela é um pouco mais densa, mais política, um pouco mais carregada. E tem dessa musicalidade do R&B, do funk, do pagodão. Queria que você comentasse um pouco pra gente sobre essa canção que de fato abre ali o disco musicalmente, né? Comemorar, eu acho que ela é uma das maiores surpresas que eu tive fazendo o disco. Talvez a música que mais aconteceu, e foi importante ela acontecer para o disco ser o que é. Eu já tinha várias faixas do disco escritas, mas é isso, uma faixa escrita não é uma faixa feita, né? Então, todas as músicas do disco, mesmo as que eu escrevi há mais tempo, eu mexi muito. E nessa época, quando a gente fez Comemorar, eu não tinha ainda esse caminho das pedras, e Comemorar me deu esse caminho das pedras. Essa letra de Comemorar eu escrevi quando eu estava fazendo o EP Rubi. Porque o que eu tinha dito pro CL? Eu falei, CL, eu quero que a música Rubi seja uma música que funcione como abertura de baile. O Cabelinho tinha acabado de lançar um disco dele que chama Ainda, que é só de funk de palminha, um dos melhores dele, eu sou apaixonado. E nessa época, os DJs do Baile da Argélia, todos estavam abrindo o set com músicas do Cabelinho. Então, antes do cara vir pau quebrando, ele falava, quem for de verdade, vou fortalecer. Ou tocava, tá na paz de Deus. Então, o cara tocava essa música, esse funk consciente, e depois vinha o pau quebrando. E eu falei, mano, eu quero uma música que funcione como abertura de baile. E aí eu escrevi Comemorar, e a gente chegou a produzir ela ali e tal, mas não achou que era. Acabou fazendo a música que de fato virou Rubi, ficou na gaveta. Já tava no processo de pensar o disco, nesse lance de entender, juntar música, rever letras antigas. Tava próximo de sair a música com BK. Eu falei, mano, preciso preparar um single, né, pra marcar um território, assim, pra não ficar muito tempo, como o disco vai demorar um pouquinho pra sair, pra não ter um hiato tão grande assim, acho que eu vou preparar um single que não necessariamente vai estar no disco. E aí o Taleco, que é um outro produtor do disco, eu mandei mensagem pra ele, falei, pô, me manda um beat de funk aí, mané. Ele foi e mandou um beat de funk, e eu gravei a música, a demo da música. O beat do Taleco, ele tinha um violão que ele produziu. Ele me falou, cara, vamos pedir pra alguém gravar esse violão? E aí eu chamei o Felipe Lobo, que foi o diretor do meu ao vivo, do meu DVD, um músico incrível. Eu mandei pro Felipe Lobo e não dei muitas orientações pra ele do que fazer. Eu falei assim, mano, precisava que tu regravasse um violão aqui pra mim. Tava na correria, não dei muitas orientações pra ele. E vem um pouco do meu jeito de... Eu falei que eu dou liberdade pros meus amigos criar, e definitivamente eu dou, mas eu fico soprando coisas no ouvido deles pelos cantos, assim, pra que naturalmente a espontaneidade deles esteja alinhado comigo. Então o Lobo já era um cara que a gente falava de tocar grime com banda, de misturar, a gente já vinha com esse papo, a gente assistia uns vídeos e tal. O Faxina Love já é um pouco esse experimento, então ele já tava com isso na mente. E aí eu mandei a música pra ele, ele me mandou de volta com um monte de linha de guitarra e de baixo de Afrobeat. E aí foi quando a minha mente fez, eureka! É isso! A sonoridade do disco vai ser guiada pelos pontos de encontro entre os gêneros familiares e os gêneros que a gente aprendeu depois de velho. Porque é isso, o que é o funk tabacada se não o Afrobeat? Tá ligado? Uhum. Tem uma relação muito próxima. Tanto que a gente não muda nada na estrutura da bateria. Quando entra a guitarra, já muda o clima totalmente. E aí eu trouxe o coral também, que muito característico do Afrobeat, esse coral que canta em uníssono, né? Tipo, não abre as vozes, tem uma multidãozinha ali cantando. A gente trouxe esse coral, e aí essa música se formou, de verdade, ela nasceu, e aí ela meio que disse assim, oi, é assim que você vai fazer todas as outras músicas. E a letra, na época, ela mirava em reproduzir o que eu achava que seria um funk ostentação que a galera iria gostar, assim. Mas cantando ela agora mais velha, eu falei assim, cara, que ironia, assim, tipo... Eu queria tanto tá nesse meio, né? Desse, tipo, eu queria ser fresh, né? E os rappers, os funks ao meu redor estavam falando disso, de moto, de dinheiro e tudo mais. E eu cantando isso agora, com as perspectivas políticas que eu tenho, também pela forma que eu acabei construindo meu trabalho, pra mim soou irônico cantar Comemorar. Tipo, cachaça e churrasco. Porque eu achava que uma carreira na música me traria essas coisas. E, tipo assim, obviamente eu faço churrasco com meus amigos, mas não é sobre em torno disso que gira. Sim. E eu achei irônico e resolvi trazer ela com esse título de pergunta, Comemorar. E enfim, ela foi um pilar muito importante para pensar o resto do disco, por mais que muitas músicas já estavam escritas, o sentido que ela tem dentro da obra amarrou. Tá totalmente atrelado à ironia de cantar Comemorar e falar, mano, por que eu tô cantando isso? E aí as outras músicas vêm respondendo essa pergunta, por que esse cara tá comemorando? Por que ele acha que isso é comemorar? Então ela puxou esse fio, música de Deus, um presentão. Primeira letra eu fiz dela em 2019, eu acho. E agora a gente lançou ela.
Massa. Maravilha. A gente chega na faixa de número 3, Quero Mais, que eu entendo que é meio que o encontro ali, Rio-São Paulo, Baixada Fluminense, São Mateus. Você, o Scoff Savage, queria que você falasse um pouco desse encontro. Cara, vocês falaram das cores, perguntaram da capa e tal. As cores que a gente escolheu é porque a gente entende que o berço da música eletrônica é a Jamaica, assim. E como eu falei, eu sou um grande respeitador dos gêneros musicais que eu faço. Eu vou a fundo, eu escuto tudo, eu vou puxando fio até aquele mais. Então, eu tinha decidido que eu queria um dancehall no disco, porque o dancehall foi o primeiro gênero que me abriu as portas para sair dessa binaridade musical que o hip hop da minha geração me apresentava, né? Quando eu tinha 17 anos, ou você cantava boom bap ou você cantava trap, tá ligado? E aí, o primeiro, sabe, novo gênero que veio para mim, assim, que eu achei, cara, isso é muito legal, foi o dancehall através do disco Vapo, do Cabrum. E o Cabrum é uma referência gigante para mim, assim, então eu falei, mano, vai ter um dancehall no disco, e é isso, eu tinha essa decisão. Conforme o tempo foi passando, a construção do disco, eu conheci o trabalho do Scoff, né? E achei muito legal, porque é isso, o dancehall é um movimento antigo, teve uma era de ouro absurda no Brasil, ainda tem muita coisa sendo produzida, a música pop usufrui muito do dancehall, mas não tinha muito tempo que não aparecia um artista para falar, eu sou o cantor de dancehall, exclusivamente. O que você canta? Dancehall. Eu mesmo tô cantando dancehall, mas eu não me intitulo como um cantor de dancehall, um sing, né? Um gênero que tá no meu universo, mas... E eu achei muito brabo, assim, o que o Scoff conseguiu construir. Achei que ele fez no universo dele o que a gente estava fazendo nesse meu rolê de grime e música eletrônica. E para mim fazia muito sentido, assim, colaborar com ele nessa música, pelo formato, né? De tipo assim, ó, o dancehall tá rolando, tá sendo feito por gente jovem, tá sendo feito, sabe, de uma forma contemporânea, e eu acho que o Scoff é um grande representante disso. E aí vem, pós essa decisão, formato, né? Todas as músicas eu meio que primeiro decidi o que eu queria que ela comunicasse enquanto corpo, né? Quais são as mensagens que ela passa por ser o que é, para depois vir com a letra. Como eu falei, realizando vários sonhos de criança, assim, nesse disco. E no R&B, até no rap, no pagode, é muito clássico essas músicas de conversa, né? De lado, meu lado, seu lado. E aí a gente decidiu seguir por esse caminho para falar um pouco sobre como é ser um jovem artista em ascensão, eu falando como é ser um pouco no Rio e um pouco em São Paulo. Através disso também tinha a preocupação de mostrar algumas disfuncionalidades, porque eu disse que é um pouco sobre isso. Não é exaltar esse modelo de vida na sua totalidade. É mostrar que ele traz algumas coisas que podem ser interpretadas como negativas. Então, a gente teve esse cuidado de exagerar um pouquinho para poder fazer sentido. Música feita, beat do Anticonstantino a gente fez junto, a gente sentou junto, fez junto e tal, construiu esse instrumental junto. Gravamos, a gente já tinha as outras músicas do disco e todas mudavam de gênero, de alguma forma tinha um outro gênero ali. Ela era só dancehall, do início ao fim, e isso me incomodou. Falei, Antônio, vamos ter que dar uma bagunçada nisso aqui. E aí tem esse gênero que é o Bouillon, que tá fazendo muito sucesso lá na Europa. A gente escuta muito um duo de DJs e produtores que chama Butcha Boy, que tem essa vibe festiva que a gente achou que isso comunicava com o dancehall ali. Aí a gente fez aquela segunda parte que vem a caixinha. E acho que a última coisa interessante de falar dessa música é que o último verso eu só escrevi quando eu decidi a intro, tá ligado? Por isso que eu falo assim, tenho fome de vida a todo momento, pra poder fazer uma conexão com a poesia. Tem gente com fome, tem gente com fome. Então eu queria, sempre tentando fazer a música festiva, dançante, jovem, mas botar aquela pulguinha ali de, olha só, do que a gente tá falando. Então esse final eu escrevi e eu já tinha a intro, assim. E sou muito orgulhoso dessa música, sou muito fã do Scoff, espero estar cantando nos bailes de dancehall de São Paulo e do Maranhão e, enfim, do Brasil todo logo, logo. Respeito muito essa cultura. Azul. Cara, a faixa seguinte é Te Ganhar, ela é um dos primeiros singles que você lançou do disco, um R&B deliciosíssimo com a Charlie ali. E eu sou obcecado por uma música que é Amor de Verdade, do MC Kekel e da MC Rita, e ela tem essas coisas de ficar um jogando pro outro. De verdade. Nossa, cara, eu amo essa música, e eu sinto que essa música tem uma vibe muito disso, dessa disco DR de casal ali, mas uma leveza um pouco mais encorpada. Fala mais pra gente sobre essa música, que é uma... Putz, ela é muito boa. Cara, muito legal, porque é isso, assim, eu não inventei nada, assim, o meu disco ele é uma fotografia na minha juventude. Então essa brincadeira de misturar drill com R&B e hip hop, isso já vinha acontecendo. A gente tem a Amanda Sarmento, a gente tem a T-Shawty, a gente tem vários, o Ogo Linguini, eu já fazia isso, né? Essa parte do drill com o R&B era uma coisa contemporânea, e a T-Shawty me chamou para fazer essa música no meu aniversário, em 2024, acho que sim, não lembro, mas há um tempo atrás. E ela era um drill melódico,
ela já tinha esse refrão que referenciava Mariah Carey. Ela é uma artista que gosta muito de brincar com essas coisas, e sempre foi assim. Ela canta um inglês muito bonito. A Tiara aqui no Rio de Janeiro ela é conhecida por postar uns vídeos cantando em inglês assim, impecável. Assim. E aí ela trouxe essa referência ali. E aí eu do meu lado eu falei, cara, se a Tiara é conhecida pela referência ao R&B gringo, eu sou conhecido pela referência ao pagode. Então eu já vim interpolando um pagodinho ali também. Bom, tínhamos essa faixa, um drill melódico, com referência a hip hop. Essa música existia, eu gostava muito. A Tiara não conseguiu trabalhar ela por alguns empecilhos. E aí eu tinha o disco e queria muito ter essa música, assim, sabe? Acho que também tem esse lado também. Falei, mano, eu quero que essa música esteja no disco. Se ela não couber, eu vou abrir um espaço pra ela aqui. Eu vou cavar um espaço pra ela aqui. E aí pedi a T-Shauri, a gente tinha esse lance de querer lançar um outro single depois de comemorar. E a música já estava bem mais pronta do que as outras. Falei, T-Shauri, é isso, vambora. Você no meu disco, a gente fazendo um single da hora. E aí só que eu tenho que deixar essa música melodia e barulho. Tá ligado? Porque se ela tiver um gênero só, ela não é melodia e barulho. E aí vem o Taleco, que é esse produtor incrível, assim, um cara que muito apaixonado por percussões, por samba, por pagode. E há muito tempo atrás, no início da nossa pesquisa de drill, essas coisas, o Brunoso, que é um artista lá do norte. Do norte, Brunoso? Desculpa se eu estiver falando besteira, Brunoso, eu acho que você é do norte. Ele fez esse lance do pagodril, que era começava um pagodão. Tem esse vídeo até hoje no YouTube, se você pesquisar Brunoso Pagodril. E aí depois vinha comendo solto. Então a gente já tinha isso no nosso... Brunoso é de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, acertei, né? Acertou. Norte. Não, é norte, né? Nossa, me deu um branco agora. Nós tomando. Filho, vivendo e aprendendo. O Brunoso, que é de São Luís do Maranhão, já tinha feito o pagodril. Tanto que tinha essa brincadeira, a galera falava que o meu lance de cantar pagode no drill era pagodril. E a gente já era meio turrão, tipo, pagodril é o lance do Brunoso, tá ligado? A gente não quer tirar o protagonismo dele. Então isso já tava na nossa mente, assim, a gente ouviu um drill, eu falei, mano, é muito natural que a gente faça um pagodão aqui, sabe? Pra gente era natural, mano, eu acho muito engraçado isso, parece bobo, mas era natural. E aí a gente fez aqueles momentos de pagodão, ainda fez um momento de pagode no final, mérito 100% do Taleco, das células rítmicas, das frases de sopro, ele fez no mouse. Do computador velho dele, o computador do Taleco é um dos piores computadores que o ser humano já produziu na história, ele fazia lá. E mérito total dele de trazer essa roupagem pra música, eu sempre ali dando os starts, mas dando liberdade pra galera criar. Essa vibe discussãozinha, essa vibe 2000, né, de lado A, lado B, eu falo, você fala, me encanta. Me encanta muito também ter outros artistas começando a música de um disco, isso me atrai, eu gosto, então eu canto em Quero Mais com o Scoff, eu canto primeiro, em Te Ganhar Ela canta primeiro. Acho que isso dá um movimento de cinema, um charme. Então é uma música que eu tenho muito orgulho dela, assim, e eu não achei que ela andaria tão bem quanto ela andou, sendo muito sincero. Mas a galera ama ela, assim, acho que ela é um marco geracional, porque tá todo mundo fazendo 20 e poucos anos, vivendo essa nostalgia dos anos 2000, que era quando a gente era bem novo, então já é aquela, nossa, a música da minha época, tá ligado? Você falou Mariah, mas ela lembra um pouco também a Dilema, sabe? Tipo, do Nelly demais, com a Kelly Rowland, né? Bem essa troquinha, assim. E essas referências de Lema, Mariah, enfim, Sam Gill, do Usher, a gente explorou mais no videoclipe. Uhum. O videoclipe é um clipe que tem essa vibe anos 2000, mas sempre naquela ideia de não referenciar pela referência. Sim. Eu falei, vamos fazer isso fazer sentido pro que a gente tá contando. Então a gente falou, o que era muito anos 2000? Tinha o Shampoo e esqueci o nome dela, mas o in Love. Tem lá a cena do menino se arrumando no quarto dele e tem a cena da menina se arrumando no quarto dela. Aí eu falei, Thiago, vamos fazer isso, mas vamos fazer de um jeito cria, pô. Em vez de quarto, eu no salão, você no salão. Então a gente quer referenciar, mas a gente não é referência pela referência, né? É tentar olhar para nossa realidade e falar o que existe no nosso mundo hoje que a gente acha que de alguma forma se comunica verdadeiramente com o que a gente está tentando referenciar. Então no clipe a gente fez essa pesquisa aí, John Ball dirigiu, Absurdo, direção de arte da Veneno, Minha Tropinha, Panelinha Sinistra. Muito lindo, eu amo muito esse clipe, é um dos que eu fico mais clipão. Foda. Você falou dessa questão dos anos 2000 e dessas referências. É interessante porque a próxima faixa, Love Bombing, eu vejo muitos ecos ali do funk, dessa virada do século, dessa coisa do funk melody. Ela tem uma levada mais romântica, mas também ela fica um pouco safada ali pro final. Queria que você falasse um pouco sobre Love Bombing. Love Bombing nasceu primeiro como uma música de novo, sempre começar pensando no que ela vai representar. E eu queria muito essa música escrachada, assim, tipo um receio que eu fiquei quando comecei a construir o disco, era as pessoas acharem que eu estava, de fato, vangloriando esses comportamentos masculinos aí, meio paia, tá ligado? E eu queria uma coisa que fosse tão explícita que
A pessoa, beleza, entendi, ele está fazendo, não é uma coisa, não é ele, não é assim, tá ligado? E aí eu falei, cara, eu vou fazer Love Bomb. Eu falei isso com vários amigos. Eu falei, mano, eu quero fazer uma música só com frase mais clássica de homem safado que tá tentando enganar a mina ali. E eu fiz essa pesquisa de trocar ideia com as amigas. Eu falei, mano, me manda aí 5 frases de Love Bomb que tu já ouviu aí, tá ligado? Mas tive muito dificuldade de fazer essa música. Love Bomb também é uma oportunidade de eu trazer uma outra coisa sobre o processo desse disco. Eu percebi, quando eu fui fazer esse disco, eu percebi que eu gostava muito mais dos remixes das minhas músicas do que das músicas, entende? Por exemplo, eu lancei Rubi, eu amo Rubi. Mas o Shediac tem um remix de Drum and Bass Rubi, que eu acho que é muito mais completo e mais rico enquanto música. E eu falei, cara, eu quero fazer esse disco como se fosse remixes. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar as músicas todas do meu coração, da minha cabeça, da minha referência isolada. E aí quando eu olhar pra elas e falar, tá pronta, aí eu vou mexer em tudo de novo. Entendeu? Eu criei 2 mentalidades, porque eu queria chegar nesse lugar do remix com organicidade. Eu, inclusive, cogitei, de fato, fazer o disco de remix, fazer as músicas, mandar pros DJs com liberdade de mexer, mas aí ia ficar muito solto, muito doido. Aí eu trouxe um pouquinho mais pra perto. Love Bomb foi uma música que eu escrevi pra ser um R&B voz e guitarra, vibe Summer Walker. A ideia era trazer isso, esse lado tóxico do R&B moderno, do Brent Faiyaz, da Summer Walker, até do The Weeknd lá de trás, um lance e eu cantando a parada ali. E eu compus assim. Uma vez que a música estava pronta, eu falei, beleza, agora como que a gente pode bagunçar isso aqui dentro do que eu tô trazendo de referência? E o CL é um dos produtores do disco, é meu DJ, acompanha minha carreira há mais tempo, eu queria dar uma música exclusiva para ele produzir, sem ser com a parceria do Taleco. E o CL, ele é um cara que gosta muito de funk, do funk da nossa área, me ensinou muito sobre funk da nossa área. A volta do 130 BPM tem raízes em Caxias. A gente teve o 150, que foi o lance da Penha, e do Kevin, que é de Caxias também, do Renan, do Kevin, mas assim, a Zona Norte e a Baixada se conversam, mas a gente entende o local que essas coisas nascem. O 150 BPM é uma coisa que nasceu na Zona Norte, na Zona Oeste, na verdade. Acho que a pessoa vai me dar uma facada. Nasceu na Zona Oeste e se desenvolveu na Zona Norte. A volta do 130 BPM foi um lance de Duque de Caxias, tá ligado? De Cirilo, tá ligado? O Mangueirinha. Teve vários funks, cara, nos últimos anos. Não sei se vocês vão lembrar, mas falando de Arábia, Morro do Sapo, Parobeba, sim, todos esses lugares, Duque de Caxias. E aí a gente quis trazer isso, assim, tipo, trazer essa vibe do funk da nossa área, assim, essa identidade do funk da nossa área. A gente teve como referência até aquela música assim, meu bigodinho, tralha, minha roupa nova, tô feliz com a moda, que é um tamborzão comendo solto, e o cantor ali, ó, surfando. O Kevin, o Chris foi uma referência gigante, com esses funk ambience que ele tem feito, e parte desse disco foi construído no TikTok. Então, eu salvei muita coisa que eu achava da hora no TikTok, que eu achava que tinha a ver com juventude, TikTok e tal, e salvava. E aí, eu salvei muito vídeo de shop vocal. Os jovens gostavam muito de vídeo fazendo... Tinha muitos, assim. E aí eu falei, mano, o refrão dessa música não vai ser refrão, vai ser só um... Então é isso, é um pouco TikTok, um pouco Caxias, um pouco Summer Walker, tá ligado? E um pouco o CL fez o beat, esse mano que representa a minha raiz musical, assim. O cara que tava no começo de tudo, o primeiro beat que eu rimei na vida. Fantástico. Cara, você puxou TikTok e aí a gente chega aqui em seu telefone e já aviso, é a minha favorita do disco, essa música pra mim é arte. Também. Galera no TikTok já vi compartilhando, eu fiquei muito feliz, eu vi no seu Instagram, vira e mexe, você compartilha os vídeos das pessoas. É Hotline Bling, só que melhor. Cara, eu fiquei muito fascinado, porque quando o Drake lançou Hotline Bling há 10 anos, a Erykah Badu fez um disco em resposta trazendo o contraponto feminino. E você soluciona todos os problemas dessa canção na sua música, e ainda tem esse fundo de pagode, e ela... Cara, quando cai no drum and bass ali, eu falo, isso aqui é brilhante, assim. Por favor, fale sobre essa canção, porque eu tô obcecado, eu ouço ela indo pro mercado, quando eu vou correr hoje cedo na academia. Por favor, fale mais sobre essa música, legal, por favor. Cara. Eu amo essa música demais. Eu acho que... Sabe aquela brincadeira Aquela brincadeira, olha que coisa terrível. Tem um ditado, né, Yorubá, que fala que... E olha que eu sou crente, mas eu amo esse ditado. Que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele tacou hoje. Eu sinto que teu telefone resolve amarra várias coisas do ontem com uma coisa muito hoje, assim. Eu fiz muitas dessas músicas, eu escrevi quando eu trabalhava de segurança, de madrugada. Eu era
operador de CFTV. Eu ficava numa sala com diversas telas, tomando conta de alguns prédios particulares que tinha na Zona Sul. Era um trabalho bem entediante, então, e eu não podia mexer muito no telefone, então eu tinha esse costume de deixar o beat tocando e escrevendo. Eu escrevi essa música lá. Também uma época que eu tava descobrindo muito o trampo do Brent Faiyaz, que é um cara conhecido por ter essa escrita meio tóxica. Que eu associo também, eu faço esse paralelo do R&B americano com o pagode, que na novidade todo mundo faz, mas eu tento ir além, né? Eu tento associar os momentos com os nossos momentos. Eu acho que esse momento do R&B tóxico americano, a gente viveu em 2005 a 2010, com o Nosso Sentimento, com Tá Na Mente, que era sempre umas músicas de traição, e tipo, ele não pode saber, que não sei o que, tipo, assumir esse lado sujo que todo mundo tem, que todo mundo vive umas loucuras de vez em quando, faz umas merdas. Então eu tava muito nesse tanto do Brent Faiyaz e tipo, essa brincadeira de toda vez que eu ouvia uma música do Brent Faiyaz, eu falava, Nosso Sentimento. Isso aí, o Nosso Sentimento já cantou. Tá na mente, já cantou. E, ao mesmo tempo, em paralelo, dentro da música eletrônica, a gente, como falei, tem muito respeito e a gente tava numa pira do Drum and Bossa, né? A gente tinha acabado de assinar com a DEC e o Marcelinho da Lua lançou o disco dele de Drum and Bossa na DEC. Então, tipo, isso foi um lance que a gente, caraca, mano, nós tá no estúdio, que o cara fez os bagulho, que o Black, ele... Foi o Mark que respondeu você essa semana no Twitter, não foi? Foi o Mark que me pediu pra fazer uma música foda, comigo. Foda. Cara, surreal, mano, surreal. Eu não esperava chegar nos caras, de verdade, assim. O Marcelinho é nosso amigo hoje. Uhum. Mas eu nunca busquei ele, eu nunca acho feio colocar as pessoas, sabe, nesse lugar... Nesse pedestal, eu acho que, lógico, é bonito valorizar, mas acho que dá pra valorizar sem isso. Eu não queria ficar, olha, Marcelinho, eu fiz uma música, escuta aqui, mostra pros caras. Eu queria que ele, como meu amigo, pô, escuta a música, gostou, mano, maneira, o que você achou legal? Deixa as coisas acontecerem, sabe? Eu acho que isso faz uma longevidade da manutenção da relação, tipo, é a mesma coisa com o Mark. Eu podia ter ficado perturbando ele na DM, até ele ouvir, eu sou o real drum and bass do Brasil, escuta meu som. Mas isso aconteceu de uma forma tão espontânea que eu acho que isso vai dar longevidade pra nossa relação. Eu espero o tempo das coisas assim acontecerem. E aí a gente tinha essa pesquisa, e de novo, era um movimento da nossa galera ali, desses artistas que faziam parte dessa bolha. O Gabriel Duarte me mandou esse beat que ele fez junto com o DJ Luquinhas, né? E ele falou, mano, a gente fez um bagulho muito doido aqui. O Gabriel tava nessa fase de experimentações. Hoje eu tava vendo meu TikTok e eu duetei um vídeo dele de drum and bass com o berimbau em 2000 e pouco, assim. E aí, por causa desse dueto que eu fiz no TikTok, ele falou, cara, eu tô com um beat aqui, pagode, drum and bass, a tua cara, acho que tu vai saber swingar a parada do jeito que tem que swingar. Então eu sintetizei todo esse lance do R&B tóxico, do Tá Na Mente e do pagode ali. Eu tento não usar nenhum gênero de muleta, assim. Então, tipo, quando eu vou fazer o pagode, de novo, não é só pra soar como pagode. Eu quero fazer uma letra que, se de fato algum dia algum artista de pagode queira gravar, vai funcionar tranquilamente. Sabe? Não é pra simular, é pra realmente ser. Tem até essa trend do TikTok agora, né? Quando você não parece, mas é. Eu queria realmente ser o pagode, então eu tomei esse cuidado de escrever a letra ali, cheio de coisa errada. E aí, quando eu terminei ela assim, eu falei, cara, a gente vai precisar aqui de alguém dando um fecho nesse mano. Eu não quero ter uma música na discografia sustentando esse lugar, não sustento, não. Eu até tinha ficado muito puto que você chama ela de desgraçada. Eu falei, nossa, que bosta. E aí, quando você traz a resposta dela, eu falei, ok, ele tá fazendo isso conscientemente, faz sentido. Conscientemente, e sempre tem muita referência. Esse lance de chamar ela de desgraçada é o Thierry, pô. Nós estávamos ouvindo muito Thierry essa época. Que tem mais vídeo na internet eu cantando Thierry em beat de grind. E o Thierry tem esse... Ô Rita, volta desgramada, volta Rita. E muito quando eu tento representar as relações, eu tento representar esse lugar real da relação, que nem sempre é saudável, tá ligado? Mas é isso, eu quero falar de dentro das coisas, eu quero fazer a mudança de dentro. Eu não quero fazer uma música falando assim, seja mais educado, tá ligado? Mas eu quero de dentro mostrar pro cara ali, pô, olha, é mó comum você ser um cara escroto, né? Mas não é certo. Por mais que seja comum, por mais que você entenda, veja isso. E aí eu trago isso com a Cristal. Ela veio amassando, assim, totalmente brifada ali. Eu falei, Cris, almoça esse moleque. Que é um babaca. Almoça esse cara. E tem uma tríade. Tem o telefone, ele fecha um mini arco dentro do disco, que é o arco romântico. Eu não volto a falar de romance até o final do disco. Só volto a falar de amor e romance em posse. Então tem esse arco. Eu quis deixar essas 3 músicas românticas juntas para elas contarem essa mini história. Em Te Ganhar, a Tcharo começa falando desde o início que ela quer uma coisa casual, de uma noite, que é uma característica das mulheres modernas, sabe? De estar experienciando esse tipo de relação pela primeira vez, assim, de verdade, né? A gente teve... Eu, quando era adolescente, as pautas identitárias estavam começando a virar uma efervescência. E aí agora a gente tá vivendo colher os frutos disso, assim.
Então, tipo, a Shauri vem dando esse papo de um relacionamento mais casual, sem desrespeitar ninguém na parte dela. E eu em Te Ganhar, eu já venho falando, não quero só uma noite, quero pra sempre. E aí vem Love Bomb, que é uma música dele fazendo Love Bomb. Uma semana você mudou minha vida. Tipo assim, poxa, é tangível isso? É sério? A gente é adulto. Uma semana uma pessoa muda a vida da outra? Que papo estranho. E Te Ganhar é o fechar dessa história, tá ligado? É mostrar que esse personagem não teve um final feliz. Ele agiu errado desde o início e ele acabou perdendo a garota que ele tanto queria, né, que ele dizia que ele... Eu amo essa música, é um presente que o Gabriel e o Enzo me deu. A gente fez alguns ajustes pra soltar ela no disco. Ela era muito mais pagode, era muito mais blocada e eu não queria isso. Não queria fazer música A e B, eu queria unidade. Então a gente deu umas ajustadas, talecos, como sempre, Shediak, gênios, conseguiram me ajudar dessa roupa. E Teu Telefone, eu acho que, tipo, é uma música 2000 que não foi feita nos anos 2000, tá ligado? Isso é muito doido. Perfeito. A gente falou um pouco desse universo de artistas que estão dentro do disco, né? A gente citou antes esse grupo de artistas que são seus parceiros mesmo da Baixada Fluminense, mas é interessante que a gente citou o Scoff, que é de São Paulo, a gente falou agora da Cristal, que é do Rio Grande do Sul, aí a gente chega em Gasta Onda, que é com Linguini, que é de Minas Gerais. Então tem artistas de várias cenas diferentes conectando aqui nesse disco. Eu queria que você falasse um pouco também sobre como foi essas trocas com esses artistas de diferentes lugares e falasse um pouco sobre Gasta Onda. Claro. Quando a gente era novo, tinha esse lance das tribos, né? Tipo, eu lembro que eu era um mano do rock, que amava R&B, soul, gostava de funk, mas eu não podia falar que eu gostava de funk, porque eu era roqueiro. Ou você é roqueiro ou você não é roqueiro. E aí você é funkeiro, você é funkeiro. Tinha esse lance das tribos. Isso se perdeu, né, mano? Tipo... Acho que hoje em dia você não consegue identificar mais uma cena por gênero musical. Tipo, eu desafio vocês a dizer qual é o gênero musical que a Lego Records faz. Grime? Também. Não é só grime. Também não é só drum and bass. Acho que essa questão de dividir pelo gênero se perdeu. E o jeito que a gente achou de se encontrar nas nossas tribos é pelo tratativa, pela forma que trata a música, né? Por esse carinho, esse empenho, essa vontade de respeitar o que já foi, mas também contribuir, levar à frente. Eu tenho uma mágoa muito grande, polêmico isso que eu vou falar, mas eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu tenho uma mágoa muito grande com o movimento de soul contemporâneo do Brasil, porque eu acho que ele tenta reproduzir uma coisa que já foi, e o soul nunca foi um movimento estagnado, ele sempre foi progressista. Você tem disco do Marvin Gaye com bateria programada, cara, tá ligado? Você tem o Stevie Wonder usando talkbox, tá ligado? Tipo, eles já fizeram, é lindo o que eles já fizeram. É lógico que eu amo pegar meu violão e tocar um bluesão lindo, mas isso já fez, cara, e se eu não alimentar o movimento que eu amo com coisas novas, ele morre, fica pra trás, ele vira uma grande paródia de si mesmo. Então, foi aí que eu comecei a identificar os meus pares. Eu achava que a minha cena era o R&B. Eu amo R&B, eu sou um cantor de R&B, definitivamente. E amo todos os meus colegas do R&B que se comprometem a levar esse movimento adiante, sem as misturas, assim, mas com modernidade. Mas eu entendi que a minha cena era esse jeito de pesquisar música, era essa galera doidinha, tá ligado? Então, tipo, eu vejo isso no Scoff, eu vejo isso na Núbia, lá do Maranhão, que faz um reggae lindo, mas muito moderno também. E eu vejo isso no Linguini e no Ogoin, que são parceiros que a vida me trouxe. A primeira vez que eu cantei fora do Rio de Janeiro foi em Belo Horizonte, e foi logo após a pandemia, então minhas músicas estavam andando na internet, eu não tinha visto isso acontecer ainda. Então eu fui pra Belo Horizonte cantar e vi um monte de gente cantando a minha música, e tinha esse DJ que tava fazendo o primeiro set da vida dele, já era uma coisa absurda, que era o DJ Linguini. Primeira vez que o DJ Linguini tocou um set na vida, que foi na BH Grime, eu estava lá, eu vi acontecer. E eu tava muito no começo também, então foi muito tipo, oi, vamos ser amigos. Fui para Belo Horizonte várias vezes, desenvolvi um carinho muito grande com eles, participei do disco deles, então é muito natural. Quando eu falo de Gabriel, quando eu falo de DJ Luquinhas e essas pessoas todas, realmente, por mais que sejam cenas diferentes por questão de localidade, a gente se entende como uma coisa só. A gente é a nova música urbana brasileira, a nova música eletrônica brasileira, a gente tá no mesmo lugar. Esse beat o Linguini me mandou, eu trabalhava no CFTV, tinha acabado de lançar o Rubi, e tava andando bem a música Rubi Parte 2, que era eu falando de coisas mais sérias. E eu pedia muito a Deus para não ser colocado na caixinha do cantor romântico de Love Song. Eu amo cantar sobre todos os temas e gosto de rimar também e tal. E aí a boa recepção de Rubi Parte 2 falou, beleza, eu vou continuar abrindo esse caminho, vou reforçar essa marca de cantor que também rima. E escrevi Gastar Ondar, que era essa música que representa uma noite na Lapa, né? Tipo, um dia na Lapa, os seus perigos e as suas belezas. Ela de alguma forma referencia um movimento que o Nux fez lá na Inglaterra, que é um artista de drill que trouxe esse drill jazz, esse drill que conta histórias melancólicas e tal. Era um cara que a gente ouvia muito,
Nucks, Knux. Então, isso era uma vibe, né? Pra mim, como fã de drill, tava rolando esse momento, eu quis surfar nessa wave, a gente fez esse beat, ficou na gaveta aí esperando o momento dele. Quando chegou agora no disco, eu pedi pro Linguini pra gente dar uma nova roupagem pra ele, até pensando nas coisas que o Linguini fez. Ele tem um som chamado Doodle Boys no disco do Linguini, que eu gosto muito, é um drill, mas parece uma música pop. E eu falei, cara, eu quero trazer um pouco disso, assim, manter a agressividade do drill, mas ter um swing. E a gente reformulou esse beat aí. E eu gosto muito dele, acho que ele caiu como uma luva no momento ali, tipo, depois de ter o telefone, o cara toma um fecho da novinha, e a gente tá trazendo que ele é um cara disfuncional, então ele não vai de primeira se reavaliar, ele vai tentar fugir. Fuga é a palavra. E aí ele vai buscar a fuga mais próxima, e pra mim, como menor do Rio de Janeiro, filho, lá, qualquer dia da semana que você quiser viver loucura, ontem eu tava lá. Cara, até agora a gente tava nessa coisa de festa, celebração, romances, pegação, flerte, e aí a gente chega num outro universo que é o de Vai Segurando, a 8ª faixa do disco. É uma música bem mais densa ali, tem um fundo político em alguns dos versos. Ela tem um estilo de produção bem britânico, um fundão sujo de drill ali, essa presença do Mascote, do Cabrum e do Bruno Cross. Por favor, fala mais sobre essa música que pra mim abre passagem pra essa segunda metade do disco aí, né? Sim. Cara, me incomoda muito coisas que eu odeio me sentir maluco, tá ligado? E aí eu odeio a sensação de coisas que são muito reais pra mim, mas que não são pras outras pessoas. A Leigo, enquanto um coletivo de grime, o Maui, enquanto um artista importante no grime do Rio de Janeiro, isso é uma coisa que é real pra gente. A gente vê isso acontecendo, mas eu não sentia que o cara que tá tendo contato com isso lá de longe, a mina que tá tendo contato com isso lá de longe, tivesse dimensão do que a gente é e do que a gente faz, sabe? Tipo, a gente fez muitos sets de grime pelo Brasil, mas o Brasil é muito grande. Então sempre vai faltar algum lugar. E eu queria essa música que sanasse essa sensação de que eu sou maluco, mano. Eu falei, mano, a gente não é maluco, a gente é um coletivo de grime, não é? Não é? Somos? Tô falando besteira, tá ligado? E não existia essa música Leigo Records, né? Tipo, a Leigo é um coletivo, mas também é um selo. Então a gente tem ali várias pessoas que agregam no coletivo, mas no selo tem esses MCs principais, que seriam eu, Bruno Cross, Mascote, Cabrum, né? E alguns produtores que colaboram mais com a gente, Meio Fio, Enigma, o Anticonstantino, Taleco. E essa música, ela vem pra isso, assim. Falei, cara, eu quero uma música da Leigo no disco, eu quero um grimezão de bater cabeça, eu quero mostrar que a gente é autoridade nesse assunto, tá ligado? Quando o Big Zu veio pro Brasil, ele parou com nós, mano. Ele foi pra Caxias, ele foi dar rolê com nós, ele cantou com a gente, tá ligado? Tipo assim, eu queria que a massa reconhecesse a gente nesse lugar. Esse disco tem muito também de ser... Eu queria também registrar esse momento da minha vida, assim, que eu tô vivendo, assim. Artisticamente, eu não vou explorar o grime pra sempre. Então, mas hoje a gente tá fazendo isso. Então, sabe, eu queria deixar aquilo ali pra daqui a 20 anos falar assim, top 10 tracks mais quentes de grime. E aí tem essa música lá. Dentro da narrativa, eu queria uma música de briga. Eu queria uma música de violência, assim, a música do momento de pular no show. Muitos dos artistas da Leigo eram do movimento de hardcore, a gente anda na cabeça dos outros, a gente faz violent dancing, eu, Antônio, o Diogo, a gente era do movimento de hardcore como fã e tal. Então a gente tem essa agressividade intrínseca ali, a nossa parada, e eu queria muito uma música que trouxesse isso, e eu acho que a gente mandou bem. Tem um quê da competitividade também, do lance do grime, tá ligado? Tipo, é um gênero competitivo e é uma bolha, mas dentro da bolha a gente tem nossas indisposições com as outras pessoas da bolha. E eu falei, mano, é isso, vamos assumir esse lugar de MC, de rimador, de competitivo, e fazer um grime que traduza a experiência que várias pessoas já tiveram no nosso set ao vivo. Cada um rima um pouquinho, as músicas se completam, vem um refrão melódico. Eu amo essa música de paixão, foi uma música feita bem no final, assim, a gente já tava com o disco, bastante coisa feita. O Enigma começou a produção, o Antônio veio somando com algumas coisas, até porque ele é a identidade da Leigo também, né, junto com todo mundo, mas ele é o patrão, né, então ele tem as doideirinhas ali que faz a gente ser o que a gente é. E é uma música que eu tenho muito orgulho, passo dias sonhando com o dia que a gente vai cantar ela ao vivo, todo mundo junto, com o Bruno aqui. A minha ode ao grime, a Leigo Records, é tudo que isso foi na minha vida nos últimos anos, sabe? E marca bem essa transição, né? O cara tá buscando fugas, ele vira um cara meio violento e as coisas ficam densas. Eu queria botar a panela pra apitar, assim, antes dela desligar, né? Chegar no ápice ali do... E eu acho que ela cumpre bem esse papel. Eu escuto ela na vontade de limpar a casa absurda. A gente segue nesse clima denso, eu acho, com uma faixa à volta, que aqui aparece o Ongoing, que a gente citou o Linguini anteriormente, agora vem o Ongoing, e eu acho que ela
segue bem nesse clima mesmo. Então ela tem esse personagem num universo mais denso, numa coisa mais tensa. Queria que você falasse um pouco sobre essa faixa À Volta. Eu sempre achei muito quente, mas sempre, de novo, realizando coisas de criança. Discos que tem uma música que o artista não canta. O falecido Kanye West fazia muito isso, né? Tem tem as faixas lá que a Rihanna canta no disco dele. O Drake tem alguns interlúdios, né? Que são outros artistas cantando. Eu sempre achei isso muito legal. E eu queria muito ter o Goin no disco, assim. Eu achei que seria uma ótima oportunidade de ter uma faixa que só ele cantasse, pra fazer essa função de interlúdio, sabe? Pra fazer essa função até de descanso, porque eu termino segurando, rimando. E a próxima música que vem com a minha voz é Inocência, é um outro registro, completamente diferente. Então eu queria fazer essa transição. E aí ela tem essa função. O Beatwave Bill, que é um artista do Centro-Oeste, me mandou há muito tempo atrás. Eu achei louco, salvei ali, e eu senti a vibe meio Justin Timberlake nele. Eu acho que o Goin sabe executar bem essa vibe Justin Timberlake. Então, em sonoridade, eu assim, independente da nossa proximidade de amigo, que é o que eu vou falar depois, eu escolheria ele. Só se ele não fosse meu amigo e eu tivesse, tipo, grana pra fazer o disco do jeito que eu quisesse, eu ainda contrataria o Ogoin pra fazer uma faixa vibe Justin Timberlake no disco, assim. E em segundo plano, eu queria que essa música, dentro da historinha que eu entendo do disco, esse cara, ele vai pra rua, ele vive romances, ele se frustra, e ele vai pra Lapa pra tentar achar uma fuga. Na Lapa ele arruma uma briga, e é isso, o dia amanhece. E até então esse personagem ele não tá em casa. Em nenhum momento ele tá em casa, ele tá sempre fora, ele tá na rua, ele tá na festa, ele tá com alguém, ele nunca tá sozinho, ele nunca tá em casa. E eu queria essa transição. Tem uma experiência muito comum da Baixada Fluminense, que é esse lance de ir pra Lapa, que era um sonho de todo adolescente da minha geração, e não ter a grana do Uber, nem ter esse lance de Uber, não era popular. Então a gente tinha obrigatoriamente que ficar até 5, 6 horas da manhã esperando condução pra voltar. E aí você vê a galera indo trabalhar e vê aquele sentimento misto de pós-rolê, meio de uma tristeza, uma depressão, tipo, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, mano? Tá ligado? Tipo, valeu a pena. Sabe, essa dúvida de voltar pra casa olhando assim e ver a cidade mudando, sabe? De falar, caramba, eu fui me divertir lá no centro, mas onde eu moro, olha como é que é diferente, mano. Olha como é que é hostil esse locomover. E o Ogoin é um artista de Itabira, mano, que é o interior de Minas Gerais, uma cidade extremamente violenta, uma das polícias mais violentas, sabe, do Brasil, estão lá em Itabira, uma cidade que tem uma intervenção da indústria muito grande, eles lidam com muitas questões desse lance do não lugar. Então, infinitas vezes o Ogoin foi para BH e teve esse movimento de voltar para Itabira com essas sensações. E eu pedi isso para ele, eu falei, amigo, eu quero que você faça uma música que remeta a esse momento que você tá olhando pela janela do ônibus e reavaliando a sua vida e pensando o que você vai encontrar quando chegar em casa, depois da festa, depois da bagunça, sabe, depois da fuga, o que é o seu cotidiano. E ele me entregou nas músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Eu mixei essa música junto com o Shediak, assim, fui pra casa do Shediak mixar, vivendo a loucura do disco, trabalho, filha, sabe? Não foi um processo leve. E peguei uma moto pra voltar da casa do Shediak pra minha casa. Ele morava em Juiz de Fora, eu peguei uma moto pra ir até um certo ponto. E fui ouvir a master, né? Como profissional, pra avaliar. E eu comecei a chorar no Bermoto, porque ela tava narrando o que eu tava sentindo e passando naquele momento, assim. E nada melhor pra provar uma música do que ela te emocionar exatamente no lugar que ela se propôs. Eu até mandei uma foto pro Ogoin esse dia. Amo essa música de paixão, amo o fato do Ogoin ter feito, sabe? Sou muito feliz pelo dia que eu tive a ideia de ter ela, assim, e ela tá num lugar muito especial no meu coração, assim como o Ogoin tá no meu lugar. Se ele decidir deixar de fazer música e virar marceneiro, a gente ainda vai ser amigo, tá ligado? Assim como eu sei que ele ainda vai ser meu amigo, independente do que aconteça, eu sou grato à amizade dele. Fun fact, a voz grave é do Taleco. Eu não consegui gravar a tempo, e aí o Taleco gravou lá e jogou os efeitos. Então a voz do Não Dá Pra Fugir, o refrão é meu, mas a voz é do Taleco. Queria dizer que comecei a chorar no Bermota, é uma excelente frase, você já pode guardar pro seu próximo disco. E a segunda coisa... Lembra do dia que chorei no Bermota, filho. O cara perguntou, tá tudo bem, meu mano? Perguntou. E segunda coisa, a gente realizou um meme ao vivo aqui, que você já chamou ele de Ogoin, se foi fazendo as variações, que a galera sempre fica confusa no Twitter. Ele vira e mexe, fica retweetando isso, eu acho o máximo. Mas se tiver que errar, eu pelo menos uma eu acertei, né? Eu passo por isso, é Mau e Amauí, a gente tá nesse lugar do... No disco do mesmo as né? pessoas se chamam de várias coisas diferentes, eu tava reparando isso, muito bom. Verdade. The Who's Down in Who Newville were making their list, but some didn't know Walmart has the best brands for their gifts. What about toys? Do they have brands kids have been wanting all year? Yep.
Barbie, Tonies, and Lego. Gifts that will make them all cheer. Do you mean they have all the brands I adore? They have Nintendo, Nespresso, Apple, and more. What about... So the Who answered questions from friends till they were blue. Each one listened and shouted, from Walmart? Who knew? Shop gifts from top brands for everyone on your list in the Walmart app. E agora a gente segue aqui com a dupla gay de Belo Horizonte, como eles mesmos tiram um sarro ali que a galera fica provocando no Twitter, porque a gente chega em Inocência, que é uma composição sua do Linguini, então fecha o ciclo aí deles dois de novo, e além deles chega o Yo1 aí fazendo uma participação, e aí você falou que a gente sai desse universo de noitada, de excessos, e cai no universo da depressão, e essa é uma das mais tristes do disco também, me evoca um pouco Tuyo, que é essa coisa da melancolia do fim de noite. Queria que você contasse um pouco mais pra gente sobre essa faixa, que é muito bonita também. Inocência é a música mais triste do disco, definitivamente ela na narrativa é o fundo do poço, eu acho que dali não tem como descer mais, sabe, tipo, acho que ficaria perigoso tentar retratar momentos mais densos do que Inocência, então eu escolhi ela pra ser um marco. Tem uma coisa engraçada que eu pensei em 3 discos pra ser o meu disco de estreia, 3 conceitos, e aí um deles era o Future Soul, que era um disco de bass soul, né? O soul feito com elementos eletrônicos, e ele ia se passar dentro de um futuro distópico. Ó, que brisa. Não roubem minha ideia, porque eu ainda vou fazer esse disco. Hein? Mas ele ia se passar num futuro distópico, onde o mundo inteiro é uma fábrica, tá ligado? O mundo inteiro virou uma grande fábrica, e as pessoas vivem dentro dessa fábrica. E aí eu tinha esse beat do Linguini, que a ideia era ser um plug-in B, que é esse plug R&B, né, que era um movimento que foi grande no trap, e somos muito fãs de trap, não pense que não, nós talvez somos os maiores fãs de trap que tem aí, nós, a gente gosta muito de trap. O Linguini me mandou pra ser um plug B, tava lá na minha galeria de beats, né, e eu vi ali uma oportunidade de explorar essa temática dentro dessa ideia que seria o Future Soul, que é retratar esse lugar distópico, onde você tem que acordar e se sentir vazio, e sabe, reproduzir esse lance. E lógico que esse cenário, o mundo inteiro, uma fábrica, é uma coisa fantasiosa, mas que eu tô evocando ali sensações reais. Eu me sinto, às vezes, como se o mundo inteiro fosse uma fábrica, como a gente acorda com propósito. Isso é feio, sabe? Isso é feio. Por que a gente não só acorda e experiencia a vida, sabe? É muito triste que todo dia a gente acorda com um propósito. A gente tem uma missão a cumprir naquilo ali. E por mais que isso possa parecer bonito, eu acho que não é, sabe? Eu vim retratando isso, assim, tentando me colocar nesse lugar de compositor que consegue escrever dentro de qualquer cenário, mas a alma gritou muito ali, assim, sobre as minhas dores de morador de Caxias, tá ligado? As minhas dores de me sentir tão desconectado de tudo, sabe? Sentir que, pô, diversas vezes eu penso assim, cara, esse movimento que a gente tá fazendo hoje, se a gente estivesse fazendo, sei lá, nos anos 90, nosso trabalho já seria uma coisa estrondosa, assim, absurda. E hoje em dia ninguém se conecta 100% com nada, sabe? É tudo bolha, é tudo... Nada é canônico, sabe? Isso gritou, tá ligado? No processo. Então, quando eu começo a música, tá na hora de acordar, se a gente andar nessa terra onde tudo é doido, isso não é um sonho, é tão real. Eu ainda tava no universo desse disco, que seria o Future Soul. Dali em diante, eu soltei a caneta e deixei o coração falar sobre coisas que eu tava vendo. Falei, cara, eu não aguento mais escrever narrativas que não necessariamente me compreendem. Eu gosto de ser um compositor que fala de tudo, que cria personagens, mas e a música enquanto desabafo, sabe? Enquanto obra de arte do meu sentimento? Fiz Inocência, o beat também era um pouco diferente, eu gravei as vozes no meu trabalho, escrevi e gravei lá no celular, e eu mesmo fazia todos os corais, assim, e não era uma música que eu queria feat nela, assim, rimando e tudo mais, eu achava ela bem completa, só que eu expandi muito a minha noção de o que é um feat, com algumas obras que eu ouvi, e a Lué de Luna tem um feat do Yo1 no Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água Deluxe, que não necessariamente é um verso. E eu acho que artisticamente agregou pra caramba, assim, tipo, o cara não precisa cantar palavras pra que ele esteja ali enquanto um feat, uma colaboração criativa. E eu falei, tá aí, caralho, muito foda, vou conseguir trazer o Yo1, que é uma dupla que eu vi tocando no trem, eu trabalhava vendendo bala no trem até meus 14 anos, o Yo1 já era uma galera que tava tocando no trem nessa época, tocando na Joda Cultural, então eu vi a ascensão deles até eles virarem o que eles viraram, assim, e falei, cara, vou conseguir trazer o Yo1 cantando o que eu escrevi, mas sabendo que eles estão agregando, só que eles sentem isso também, eles são de Nova Iguaçu, pô, eles sabem exatamente o que eu tô falando. Tinha essa ideia também de trazer os áudios, e num ensaio pro Festival Gigantes eu encontrei o Leal, que é um cara que veio da cena de grime e hoje tá muito canônico, assim, tá muito grande. E troquei essa ideia com ele sobre, tipo, pô, mano, às vezes é casca grossa, tipo, ficar insistindo nessas maluquices nossas aí é meio foda, mas eu sinto que eu não sei fazer de outro jeito e tal.
E ele me deu um papo bonito, assim. E eu falei, mano, você me manda isso em áudio? E aí ele me mandou um áudio e a gente conseguiu agregar na música também, referenciar o Leal como essa esperança de, artisticamente, por mais que eu me sinta distante de tudo, me sinta nesse não lugar, eu acho que o que é verdadeiro, o que é visceral, sempre acha o seu espaço, sabe? Então é isso, acho que Inocência é sobre o quanto eu queria e precisava achar o meu espaço, tá ligado? A gente chega em Ontem à Noite, que é uma faixa que anteriormente a gente falou um pouco sobre isso, sobre o disco ter essas nuances e esses encontros, né, de gêneros musicais distintos. Eu acho interessante que aqui tem, a música começa com essa coisa bem R&B, assim, ela é bem calcada nesse universo, mas ela deságua para um dub, para o reggae, e ela faz essa conexão, e aí eu acho que tem essa conexão dos ritmos que faz tudo parecer tão natural que esses dois ritmos se encontrem, né? Queria que você falasse então um pouco sobre Ontem à Noite. Essa música, ela brigou muito pra entrar no setlist, ela não ia entrar, assim, eu tava muito satisfeito com ir de Inocência direto pra Melodia e Barulho, que era uma faixa que eu já tinha, porque eu não fiz ela com a minha cabeça de artista profissional, eu não fiz ela pro disco. Ontem à Noite é um full desabafo, assim, não tem uma poeira na letra que foi pensada em estratégia artística, sabe, eu tava muito triste. Eu sempre fui muito resiliente, família. Tipo, assim, eu passei vários bagulho doido na minha vida, assim, na minha infância, de me expor a vários desafios e coisas custosas, mas a resiliência sempre foi uma parada que tava na minha mente, assim, talvez uma resiliência um pouco ignorante, mas ela estava ali, ela me movimentou e me trouxe até aqui. E aí, com a maturidade, eu comecei a ter ansiedade, mano, crise de ansiedade, coisas que eu não tinha realmente diferenciado, assim. Eu comecei como se eu estivesse colocando um óculos pela primeira vez e vendo todos os riscos pelo qual eu me arrisquei na vida inteira. Isso me doeu muito, me magoou muito, assim, pensar... Porque eu não via a minha história desse jeito, sabe? Eu via a minha história como, pô, era um moleque lá e caí pra dentro e fiz, e pô, e vendi bala no trem, Mas, pô, por exemplo, mano, caraca, eu era um moleque de 13 anos, mano, tipo, passando por várias coisas, vendendo bala no trem pra somar numa grana em casa. Eu nunca tinha olhado pra isso com essa perspectiva, eu juro. Quando eu comecei a ter essa noção, por ter minha filha, por estar mais maduro, isso me magoou muito, me doeu muito. Eu passei um dia muito difícil, assim, um dia com muitas dificuldades, muitas burocracias de adulto para resolver. E por necessidade acabei tendo que dormir na casa do meu irmão, porque eu moro muito longe ainda, eu moro muito no interior de Caxias. E lá eu pedi o violão dele, sentei num quartinho e falei, pô, vou escrever uma parada aqui pra mim. Escrevi pra mim, ok. Colaboro muito, faço muito feat, tô sempre em estúdio, fui num estúdio fazer uma música com outro artista. O CL falou, mano, olha esse reggae que eu fiz. E aí deu play em 5 segundos do vídeo, eu falei, para! Sentei no microfone, botei o fone e falei, mano, duplica esse beat aí pra sempre. E gravei, eu não ia mostrar essa música pra ninguém. Ia ser meu acervo pessoal. E gravei a música pela espontaneidade no momento. Tinha tomado um whiskyzinho também, tava sensível. E aí gravei ela lá e o CL achou incrível, a gente achou incrível. E aí ela ficou dançando ali. Nossa, essa música é muito foda, mas eu não quero me expor tanto no disco. E eu tive a participação na construção narrativa desse projeto da Gabriele Neves, que é uma jornalista comunicadora de cultura muito foda, uma pessoa íntima nossa, do nosso movimento, sabe? E eu chamei ela para me ajudar a construir a narrativa do disco, assim, para me ajudar a fazer as pessoas entenderem o que eu queria que elas entendessem. E ela me falou, cara, tem que ter essa música. Tem que ter essa música. Eu acho que ela amarra muito bem esse movimento de sair do fundo do poço, reavaliar as coisas, repensar a vida, ver que nem tudo foi ótimo, mas que nem tudo foi ruim, sabe? A vida é essa constante. É essa movimentação. A vida é essa mudança de beat o tempo inteiro. Às vezes ela começa na R&B, ela vira um dub, depois um trap. E ela me trouxe essa confiança de deixar essa música no disco. Mas como sempre, eu falei, beleza, se ela vai estar na Melodia e Barulho, ela tem que soar Melodia e Barulho. E aí ela era um reggae. O Justin Bieber tem uma música chamada Confidence. She's confident, oh no, no, oh no, no. E ela é um trap com um reggaezinho. Ela... Eu falei, mano, é isso, como a música é um reggae, a gente tá buscando um gênero moderno pra agregar, vamos fazer um trapzinho reggae na segunda parte. E aí fizemos, mas foi como eu falei, quando a música eu achava que ela tava pronta, aí mesmo que eu começava a mexer nela. Eu falei, mano, muito quente o lance do Justin Bieber fazer o trap dele, mas qual é o trap hoje que os jovens estão ouvindo? Eu escuto muito a galera da Tropa do Osama, que é lá da Cidade de Deus, o Vitor Versetti e tal, e os menores estão na wave do Hood Trap, tá ligado? E como eu queria que o disco fosse bem contemporâneo, eu trouxe esse lance do Hood Trap como essa marcação forte, que era isso que eu queria que o trap representasse dentro da música. Ela já estava bem construída assim, eu parei pra ouvir um disco da Vitória Monet, que eu não tinha muito tempo que eu tava pra ouvir assim. O Jaguar? Cara, eu acho que é o que tem essa do Canifama on Mama. É muito bom. Ela é muito boa. E eu achei muito foda o jeito que ela fez o trap na linguagem dela, né? Ele não é preenchido tanto de bateria,
mas ele tem esse sopro, que é pam, 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 pam. E naquela vibe lá do TikTok, eu tinha muito vídeo salvo de bandinha americana, porque o Tyler usou muito isso na discografia dele, era um lance que eu pirava, acho foda os caras tocando lá, as bandas marcial americana, acho brasileira também, mas enfim, tinha muito americano. Então eu queria dar esse momento épico também pro disco, nessa vibe de fazer o lance que os artistas que eu gostava faziam. Aí então já tinha o reggae, que foi como a música foi composta, o trap veio pra modernizar, referenciar Justin Bieber e depois Vitor Versetti, e aí eu falei, pô, já que a gente tá bagunçando, já que essa é a música mais espontânea, vamos fazer um épico no final, pam, pam, pam. De novo o Taleco tocou aqueles sopros todos no mouse, louco, naquele computador terrível dele, mas ficou quente, tropa, eu amo essa música demais. Chegamos nela, faixa título do disco, Melodia e Barulho. Se lá no começo do álbum, na Comemorar, você falava muito sobre as suas conquistas, aqui você vai pro campo da diversidade, você traz esse contraponto aqui. Tem aqui a produção do Wise, que faz a base da canção, e tem a participação de uma das grandes nomes da música brasileira no futuro, que é a sua filha, Mali. Queria que você falasse sobre essa canção aqui pra gente. Tem até uma mensagem de áudio, eu falei da diversidade, tem até uma mensagem de áudio no final ali que fala: eu achei você muito abatido, vem conversar com a gente aqui. Eu amo essa parte do áudio. É muito bom. Queria que você contasse o que essa música representa pra você, o que é a Melodia em Barulho, e principalmente que você falou que o disco ele foi se moldando aos poucos. Eu queria entender, tipo, quando que veio essa música? Ela veio antes, veio depois, veio no meio desse processo? Como que funcionou isso tudo aí pra você? O disco ele é uma abordagem mais profissional enquanto artista de um processo que eu vivi de fato, né, de amadurecimento. Muitas dessas músicas nasceram enquanto eu estava vivendo coisas, disfuncionalidades, aprendendo a ser funcional. Só que é isso, no momento de construir um disco, eu acho que a gente tem que agregar mais. Então tem muita coisa que realmente foi pensada, muita coisa que foi estruturada, mas elas foram construídas, lapidadas em cima de uma base que já existia. Quando a minha filha nasceu, eu decidi que eu não queria ser reflexo dos meus traumas, sabe? Exemplo bobo. Tipo, eu tive insegurança alimentar, moleque. Cai um dinheiro na conta, lanche, bau, na hora. Eu ia falar isso, você fala várias vezes ao longo do disco sobre a fome e depois você fala muito sobre a questão do peso, de dificuldades com o seu peso. Você repete isso em alguns momentos ao longo do trabalho também. Tipo assim, não foi uma... É muito difícil falar de pobreza no Brasil, né? Porque a gente tem miséria. Então parece que qualquer pessoa que não seja miserável não pode falar sobre esse tema. Minha mãe odeia quando eu falo disso nas entrevistas. Minha mãe, e a gente não era pobre não, que não sei o que, tá ligado? Mas, tipo, a gente tinha insegurança alimentar, assim. Eu lembro de um episódio que meus colegas, eu já no ensino médio, tá ligado? Já mais velho, e passando aperto em casa, assim, o John Bock, é meu irmão, que é meu diretor audiovisual, ele organizou com meus amigos pra eles fazer uma cesta básica pra mim, tá ligado? Porque a gente tava passando uns bagulho doido em casa. E esse movimento de peso e tudo mais, e enfim, sem ter esse medo, mano. E é isso, se manifestava muito em disfuncionalidade, tá ligado? Caiu um dinheirinho na conta, pô, suado, podia fazer uma coisa mais produtiva, lanche, bum, gastava com besteira, porque tinha esse lance, não podia comer, agora que eu posso, eu quero comer tudo, tá ligado? Então, quando eu tive a minha filha, eu decidi que eu não queria mais tomar atitudes baseadas nas minhas faltas, porque senão eu ia passar isso pra ela, tá ligado? Eu não sabia como eu ia fazer isso, mas eu não queria. Eu lembro que a frase que eu ouvi em algum lugar e eu internalizei eu não quero ser um reflexo dos meus traumas, eu quero ser uma decisão. Baseado em tudo que eu vivi, eu quero decidir quem eu vou ser. Se eu for comprar um lanche, eu quero comprar porque eu quero comprar, porque eu tô sendo irresponsável mesmo, o dinheiro é meu e eu mereço. Eu não quero comprar o lanche porque eu tenho medo de não ter condições de gastar esse dinheiro de novo. Então eu busquei esse caminho de me observar, de me palmear minhas contradições. Comecei a fazer terapia, primeira vez. Salve pro meu psicólogo Thiago, tamo fechadão, meu mano. E esse disco, muitas músicas que nasceram nesse processo terapêutico. E na minha terapia, a gente fala muito sobre o processo de aceitação e compromisso. Aceitação e compromisso, aceitação e compromisso. E essa música, Melodia e Barulho, ela chamava Gratidão. E ela nasceu como um jeito de eu tentar... Conforme eu aprendia conceitos na terapia, eu tentava manifestar ele em músicas. Então, tipo, ela foi uma tentativa de eu tentar manifestar esse conceito de aceitação e compromisso. Então, tipo assim, beleza, a vida não é ótima, ela tem vários pontos negativos, ela parte... Eu tô trabalhando igual um maluco, eu quase não paro em casa, eu não como direito. Beleza, isso é muito difícil, isso é muito ruim. Mas a minha vida não é só isso, eu tenho uma filha linda, sabe? Eu tenho amigos, eu sou amado, eu tenho possibilidade de construir meu trabalho. Isso é aceitação e compromisso. Aceitar o que é de ruim, ter compromisso com construir e proliferar,
o que é de melhor, sabe? E eu acho que essa é a tese do álbum, por isso que depois ela veio chamar Melodia e Barulho. Eu não me sinto na posição nenhuma de julgar os menores, as minas, que tipo, pô, quando tem acesso à bebida, a dinheiro, a festa, que, pô, dá uma atenção muito grande pra isso, que transforma isso num lugar importante nas suas vidas. Quem sou eu pra falar disso, mano? Eu sei o lugar que a falta faz. Eu não posso julgar a forma que ninguém administra o excesso. Mas é isso, a gente vai ser isso, a nossa geração vai ser um grande responder às nossas dores, a gente não vai tomar as rédeas de quem a gente quer ser, e é um convite pra isso, assim, de tipo, meu mano, eu sei que tem muita coisa ruim, eu não tô falando de fora, eu não sou o outro que veio e falou, olha, sua vida é ruim, mas você tem que acreditar, eu não sou coach, eu tô ligado que tem muita coisa ruim, mas olha quanta coisa legal que tem também, olha quanta coisa maneira. Eu sei que tu mora longe pra caraca, mas no teu bairro não tem umas festas maneirinhas, festival de pipa, jogar bola, tua família, tá ligado? Tipo, vamos ser honestos com a nossa vida, enxergar o lado ruim, aceitar ele, tentar mudar ele e ter o compromisso com as coisas boas. Então, Melodia e Barulho foi uma música muito espontânea também, que veio desse meu processo terapêutico. O beat, a princípio, eu fiz ela no beat do CL, que se perdeu, e eu rimo muito em beats do Wise, que é um produtor de grime de Londres que eu amo de paixão, muito importante na minha trajetória, assim, como fã, e eu fiz uma demo dessa música no beat dele e botei na minha cabeça assim, um dia a gente vai liberar esse beat. Deu tanto trabalho, por causa da comunicação inter países, dele entender a liberação e como ele trabalha, como a gente precisava, e registro e tudo mais, que eu comecei a ter uma certa aversão à música, de pensar assim, caraca, tem que ver aquela música lá, mano, que pariu, não sei o que, sacou? Tipo, de ficar assim, e aí, sendo que é uma música tão bonita, eu gosto tanto, ela é tão importante pro disco, e eu sempre quis que ela não tivesse refrão. O disco trabalha muito essa ideia dos não refrões, tem ótimos refrões, mas tem os não refrão também. E a Miley, ela é muito engraçada, cara, ela fala cada pérola, e aí eu posto algumas coisas dela, assim, então ela tem um vídeo dela discutindo comigo, porque ela queria ir pra rave comigo, pra speed test, eu acho. E aí eu falei assim, mas você não pode porque você é criança. Ela, mas eu sou adulta criança. Eu falei, não, você é criança. Ela, mas eu moro em Caxias. E ela fica argumentando, sabe, assim. E eu acho isso muito bonito, assim. Eu acho que a galera acha engraçado, mas eu acho poético pra caramba. E aí eu falei, cara, pra eu recuperar o amor que eu tenho por essa música, eu vou trazer a coisa viva que eu mais amo no mundo, que é minha filha, falando essas coisas que ela fala num contexto engraçado, mas agora mostrando pra rapaziada, tipo assim, você tá ligado num documentário chamado Estamira? Sim. Sim. Estamira é um documentário que inclusive se passa em Caxias, no lixão do Gramacho. E a brisa dele é que ela fala umas coisas meio doidas, mas tem um sentido ali, né? Se a gente pensar, às vezes o doido é nós. E eu queria tentar brincar com isso, assim, pô, é engraçado a Miley falando, mas olha o que ela tá falando, tá ligado? Olha o que ela tá trazendo pra gente. E aí tem a Miley ali. Finalizando o disco, tudo pronto, já caminhando pra entregar o disco pra distribuição. A minha tia Renata me mandou esse áudio. Como eu falei, o processo de fazer o disco foi bem caótico. Eu trabalho ainda com outras coisas, não vivo de música. Eu tento ser o pai mais ativo possível dentro da minha realidade. Então, tô sempre com a minha filha, isso gera demandas e tal. Então, realmente, eu aparecia às vezes pra divulgar um show, visão, rapaziada, ó, sabadão. Tipo, exausto, fazendo um story 11 horas da noite depois que a criança dormiu, tá ligado? E aí minha tia Renata, ela é a figura materna, né? Eu tenho minha mãe que me criou, minha mãe, ninguém substitui ela. Mas minha tia Renata era a tia que tomava uma cerveja, que gostava de ir num baile, um pagode. Então ela foi a minha figura materna que me guiou por esse caminho, né? Então quando ela vê que eu tô muito exaurido, ela vem pra cá pra nós sentar, tomar uma cerveja, falar uma besteira, lembrar que a vida não é só trabalho, não. E aí ela me mandou esse áudio, eu falei, perfeito, cara. Tipo, se você não entendeu o que eu tô dizendo na música, você vai entender com o áudio da tia Renata. E aí a gente colocou, ela encerra essa música, mas eu acho que ela é muito mais uma intro da próxima do que o final dessa, sabe? Eu gosto muito dessa música, acho que ela é uma das maiores da minha discografia, assim. Uma das grandes músicas da minha discografia. É interessante se você falar que ela é uma intro para a próxima faixa, né, que é Bom e Novo, que é uma canção que tem traz um pouco desses temas que já vinham sendo falados aqui durante o disco, né? A gente tem de novo essa questão das distâncias da periferia, dessas experiências da periferia. Você cita ali a Argélia, em referência ao baile da Argélia. Então eu queria que você falasse um pouco sobre Bom e Novo. Bom e Novo também é outra música que eu acho um marco, assim, pra mim, artisticamente, no meu estilo de composição também. Sempre teve muito claro uma historinha na minha cabeça. Então, na primeira parte do disco, o personagem tá vivendo essas coisas disfuncionais. E no meio, ele enfrenta os próprios demônios e é obrigado a aceitar certas realidades duras e tal. E aí eu acho que quando você... Eu não queria pregar uma coisa, como eu falei, eu sempre quis fugir desse lugar do coach, sabe? Eu não quero falar que, pô, ir pra festa é ruim. Pra festa é maneiro pra caramba, mas
tem como você usufruir dessas todas as coisas que eu falo na primeira parte do disco, relacionamentos, festa, tudo isso, tem como você ter uma relação mais saudável com essa parada. E Bom e Novo, ela busca isso, esse pedaço final do disco, ele tá referenciando temas do início, mas mostrando, ó, meu mano, eu te falei aqui todos os problemas, mas agora eu vou te mostrar que dá pra curtir na moral. Então, nem tudo precisa ser exagero. E Bom e Novo fala um pouco disso, desse movimento. É muito comum, pelo menos onde eu moro, onde eu cresci, Parada Angélica, ter essa frase, dê um tempo de baile. E é muito popular, outros artistas de outros lugares têm essa frase. Tem esse período que você frequenta muito baile ali da tua favela, e aí, em um determinado momento, bate uma coisa de, meu Deus, tô muito festeiro. E aí você dá um tempo de baile. Isso acontece na vida de todo mundo que frequenta baile, assim. E aí eu quis trazer essa narrativa do cara que tá voltando do tempo de baile que ele deu. Ele precisou parar pra organizar algumas coisas, mas agora ele quer curtir. Mais ainda, porque agora que ele resolveu todos os problemas que ele tinha pra resolver, aí mesmo que ele merece curtir, tá ligado? Essa música é um beat do Dre Beatmaker, que é um produtor que se destacou quando eu ainda era muito novo. Aqui no Rio tinha os bailes, tinha o baile do Ademar, né, a Demáfia, tinha a Lobo, tinha esses lugares e tinha esses primeiros, pra mim, né, os primeiros surgimentos dessa cultura clubber, do trap, do bass music e tal. E o Dre foi um cara que se destacou já nessa época, sendo de Nova Iguaçu. E na Baixada a gente valoriza, idolatra muito a galera que fez isso naquela época, sabe? Hoje é difícil, mas naquela época era beirava impossível. E o Dre a gente acabou virando amigo por vários outros motivos, já colaboramos juntos, assim. E aí ele veio e me deu uma prensa, assim, tipo, ué, não vou estar no teu disco não, tá de marola? Aí eu falei, pô, me manda uns beats lá. Aí a gente construiu essa música junto, eu já tinha um refrão dela. E esse lance de brincar com o que já foi dito, em Inocência ele fala assim, odeio como tudo é longe do meu bairro, é uma dor. A distância que ele tem das coisas é uma dor. Em Bom e Novo já é um orgulho, é uma bandeira. Não dá pra duvidar do menor que mora longe. Eu venho de longe, acordo mais cedo, chego aqui, ainda dou aula, ainda tenho tempo de tomar uma cervejinha, tá ligado? É um orgulho. Porque isso, eu não posso dizer que a vitória está em se mudar pra Barra. Porque nem todo mundo vai conseguir. Então eu preciso de alguma alternativa de o cara enxergar a realidade dele de um jeito minimamente positivo. E vem desse lugar de levantar essa bandeira de orgulho local, sabe, daquele ambiente, daquela festa. Bom e Novo, pra mim, ela representa em cores aquela festa que é domingo, durante o dia. Ela começa 2 horas da tarde, tem um almoço antes, você encontra a galera do bairro. Você curte, você paquera, você dança, você fica doidão, você usa droga, mas você tá num ambiente familiar, num ambiente seguro, sabe? Você não tá se dilacerando pra estar ali, nem esperando um avanço 5 horas da manhã pra voltar pra casa cheio de neurose na mente, tá ligado? E é isso que eu espero dessa nova geração. O nome dela ser Bom e Novo, porque eu acho que é isso. Eu me intitulo Bom e Novo, mas eu já sou... Quando o Bom e Novo chegou, eu já tava mais cascudinho, né? A rapaziada de 18, 17, 19, que é a galera que trouxe essa gíria. E eu quis dizer ali, ó, pra você ser um mano bom e novo, você precisa saber valorizar as comemorações das festas que estão próximas de você. Nem tudo é fora, nem tudo é o outro, nem tudo é a Patricinha da Sul, nem tudo é o baile de fora. Curte o teu, mano. Isso é bonito, isso é legal também. A gente chega em Posse, parceria sua com a Afrodite BXD aqui, começa no R&B minimalista, cai na pista ali, você falou de música eletrônica, tem um flow que lembra um pouco Stronger, do Daft Punk, até no comecinho ali. Lembrou muito, assim, queria que você falasse mais sobre essa canção, que volta a falar de amor, que é um tema que ficou lá atrás do disco, e agora a gente vai se recuperando, sai dessa bad vibe, dessa tristeza, dessa melancolia, e volta a sentir o amor um pouco dentro do disco aqui. Mano, pô, essa música fala dela me dá vontade de sorrir até a testa, assim, porque já falei algumas vezes, foi difícil fazer esse disco, foi custoso, muitas músicas escritas em um momento de cansaço, em madrugadas e tal, e Posse não, Posse foi um dia que eu chamei a Kai e a Jaqueline, que são as produtoras dessa faixa, DJs incríveis. Jaqueline ganhou um campeonato mundial de DJ, sendo do Olavo Bilac, Caxias, foi pra tocar na Roar, Berlim, tipo, absurdo, como é que, sabe, eu não vou ser maluco por um artista dessa. Kai, incrível também, tá construindo uma ascendência como DJ, e pra gente que viu o Marco Zero, é absurdo, não teve um dia que ela é só pra cima. Então, eu queria trazer essas personagens, tá ligado? É uma preocupação minha, assim, o quanto eu trago as pessoas que, tipo assim, eu não acredito nessa narrativa dos caras que não tem mulher porque eu não ando com mulher. Isso não existe. Não existe, meu mano. Não existe. Não existe, não existe, não existe. Só que rola esse recorte. Porque quando o cara pensa num grupo de pessoas pra ele conviver, é X. Quando ele pensa num grupo de pessoas pra ele trabalhar, ele faz um recorte masculino.
Isso é compulsivo, mano. A gente foi criado num mundão machista aí, é isso. Eu não tô nesse disco aqui, minha intenção não é apontar dedo pra ninguém, mas é mostrar possibilidades. Se você sabe que você naturalmente vai cometer um erro, você precisa dedicar um pouco de energia pra não cometer esse erro, né, mano? Então, se a gente já é o clube do bolinha, homem muito se ama muito, anda muito junto, você tem que. Opa! E tipo, a gente tem várias cantoras no disco, né? A já teve participação, né, nesse momento, já teve Luana, já teve Tchauri. Vai chegar a Afrodite nessa faixa também. Na construção do disco como um todo, e também acho que tem esse lance de olhar pra artista só se ela estiver ali rimando. Mas é isso, é trazer mulheres de forma geral, tá ligado? Na direção dos projetos, na tomada de decisão. E de novo, não num bagulho assim. Eu acho que quando vira um lance meio militante, assim, meio esquerda cirandeira, tá ligado? Eu acho que não é por aí, mano. Isso é natural. A gente convive com mulheres geniais o tempo inteiro, a nossa família. Todo mundo, todo rapper, o sonho de todo rapper é dar uma casa pra mãe, tá ligado? Só tua mãe é uma mulher maneira, tipo, você não conseguiu encontrar nenhuma pessoa que te inspirasse tanto, assim, sabe? Então eu chamei. E as minhas amigas, dito tudo isso, eu não chamei elas por nenhum motivo além de que elas são minhas amigas. Elas foram pra minha casa, a Kai, a Jaque, a Sara, que é a minha hairstyle, é uma produtora cultural incrível, o Enigma, o CL, juntou aquela galera, meus amigos lá em casa, e pra gente produzir essa música. Então ela foi feita aos poucos, durante o dia, e aí eu fazia uma linha, e aí a Sara vinha mexendo no meu cabelo, e aí a gente trocava ideia e tudo mais, e a gente ia construindo isso, assim. Então é uma música que me dá muita alegria, ela foi construída de uma forma muito feliz, com pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu acho incríveis e que me ajudam a reafirmar esse lugar de tipo assim, não aceito nenhum projeto daqui pra frente, tá ligado? Que não tenha mulheres participando em posições de direção, tá ligado? De tomada de decisão criativa, porque até se a gente for pegar os últimos discos lançados nos últimos anos, os discos feitos por mulheres são estupidamente muito mais legais. Em Posse, eu falei assim, cara, tá faltando uma música de amor bonito nesse disco, né? Todos os amor que eu falei aqui é um amor meio estranho. E pra mim, eu encontrei na não monogamia, né, no movimento não monogamia, eu encontrei esse amor bonito que eu buscava, assim. Eu sempre fui um mano que sempre fui muito questionador de como as coisas tinham que ser, achava estranho, fui criado cristão, então tinha aquele lance de conhecer, casar e tal. E eu achava isso esquisito, eu nunca liguei muito pra ciúme, nunca liguei muito pra essas coisas. Então, quando eu entrei nesse lance de terapia, eu tive contato com esse lance da não monogamia política até, tá ligado? De entender que para além de você, a possibilidade de você ter vários parceiros, mas é tipo, de pensar assim, eu falava, cara, eu amo o John Bó, meu irmão, e eu amo a minha companheira, tipo, não tem como botar um a mais do que o outro, eu amo ambos de formas diferentes, tá ligado? E eu não quero que eles se compitam entre si, que eu tenha que dizer, não, Herbert, você não é minha prioridade, a minha prioridade é fulana, sabe? Isso não foi legal, e aí eu queria tentar traduzir isso numa música que não ficasse palestrinha, tá ligado? Que ficasse maneira, que fosse legal e tal. Toda vez que, quanto mais denso é o assunto que eu quero tratar no disco, mais eu tento fazer uma roupagem festiva. E aí pode ser essa grande celebração ao amor. Eu amo a Jaqueline, a Kai, a Sara, o Enigma, o CL, tanto quanto eu amei qualquer parceira romântica que eu tive na minha vida. Faria loucuras e faço loucuras de amor por eles, dedicatórias. Eu sou apaixonado pela minha comunidade. E a não monogamia pra mim é sobre essa possibilidade de construir comunidade, tá ligado? E é isso aí. Tem quem não goste, mas a tropa aqui gosta muito. Bora aí, mulherada. Vamos aproveitar e construir essa comunidade com o Malha aí. Não, calma aí. Calma aí que também não é assim, calma aí. Oi? Não foi isso que ele disse. Calma meu coração. A gente vai seguir aqui, que a gente tá chegando quase ao final do disco. A gente chega agora em Buscar o Amanhã. Acho que essa é uma faixa muito interessante, de novo, nessas conexões dos gêneros, porque aqui a gente tem um lado de R&B, mas ela também tem uma pegada que se conecta muito com o gospel e com todo esse universo musical. E é interessante que, de novo, a gente tem essa retomada dos temas que a gente veio discutindo aqui na segunda metade do disco. Tem essa perspectiva de crescimento social, essa busca por um desenvolvimento que seja econômico ou que seja da sua própria comunidade, do seu entorno. Então eu queria que você falasse um pouco sobre Buscar o Amanhã. Buscar o Amanhã, grande música. Lembra que eu falei do Future Soul, que era esse disco que eu queria e pretendo fazer ainda, assim? Eu não fiz ele porque ele era muito político. Muito político. E eu falei, cara, eu acho que não é... Se eu vim com esse papo agora, sabe? Eu acho que eu vou perder as pessoas com quem eu quero conversar. Então eu dei um passinho pra trás e fui falar dessas questões individuais primeiro, sabe? Sobre toda essa história do disco, de disfuncionalidade, principalmente focando na experiência masculina ali, que nós dá mole direto. É muito focado no indivíduo. Mas eu só fiz isso pra poder... Beleza, se entendemos, se resolvemos, você entendeu que tem que fazer uma terapia, que você tem que ser uma pessoa melhor?
vamos falar de movimento coletivo, tá ligado? Vamos falar de como muitos dos problemas que eu reclamei nesse disco não são questões individuais, por mais que a gente precise, num primeiro momento, enfrentar elas individualmente, a solução para elas só vai vir coletivamente. Então, Buscar Amanhã é uma música que eu fiz pro projeto Future Soul, assim como Inocência, mas que eu quis aproveitar nesse disco e terminar o disco com ela nessa vibe de, olha, depois que você se resolve enquanto indivíduo, é importante dar atenção para essas coisas coletivas. Senão o meu disco ia virar um papo meio neoliberal, né? Tipo, acredita em você, vai lá atrás, Sim. você consegue. Tipo, não é isso. Não é, definitivamente não é. Você precisa se regular, você precisa, tá ligado, se ajustar. A gente vem de cenários funcionais, mas para que a gente construa uma luta coletiva mais impactante. E eu quero fazer o Future Soul, eu quero falar de política, eu quero usar o soul como um movimento político que ele é, na sua essência, sempre foi, tá ligado? E aí eu quis deixar essa última música como esse gostinho do que vem por aí, tá ligado? Ela foi feita na época do Segurança ainda, gravada a primeira demo no meu trampo. O Shediac postou um remix de Frank Ocean e eu gostei muito do beat e pedi pra ele me mandar sem a voz do Frank Ocean. E ainda nessa ideia de escrever artisticamente, pensando no Future Soul, eu tentei construir. E a ideia era, eu falava, cara, a minha vertente cristã do cristianismo é Testemunho de Jeová. E dentro do Testemunho de Jeová, a gente acredita que a salvação que Deus promete, ela é um paraíso na terra, um modelo de comuna. Todo mundo trabalha, todo mundo come, todo mundo se diverte, tá ligado? E eu achava muito doido como essa promessa cristã de vivermos em harmonias, ela tá muito alinhada com as ideias de socialismo e comunismo, mas os crentes, como movimento, têm entrado num bagulho de odiar tudo que é compartilhar. E eu falei, mano, eu vou fazer uma música falando de comunismo, mas com maior vibe de gospel. Porque quando os crentes perceberem que é sobre comunismo, já é tarde demais. E aí, é uma catch, é uma pegadinha, né? Ela tem o lance ali, diga para aqueles. Mas no final das contas eu tô falando sobre isso, mano. Sobre a sair do discurso, tá ligado? E se movimentar para construir o futuro que a gente quer. A gente tem que ir buscar o amanhã, ele não vai chegar. A gente tem que ir lá atrás dele, tá ligado? E vai ser custoso, vai dar trabalho, a gente precisa estar junto e estar confiante para fazer isso. Não dá para fazer isso se você tá com crise de ansiedade, se você tá deprimido, se você se sente não parte da cidade. Então eu precisei trocar essas ideias antes. E escolhi, entre aspas, fechar o disco com essa música. Eu também, a primeira demo que eu gravei dela, como eu disse, foi no meu trabalho, e vazou uns barulhos do meu trampo nessa gravação. E eu, desde a vez que eu fiz essa demo, eu falei, mano, um dia eu vou regravar essa música pro disco, eu vou regravar ela toda, mas a voz final vai ser essa voz que eu gravei lá no trabalho. Porque é isso, esse disco ele tem 3 semanas agora, mas um dia ele vai ter 30 anos. Eu vou ter dificuldade de lembrar dessa pessoa que eu sou hoje. E eu quis deixar pistas pra mim mesmo, pra eu me relembrar, sacou? Pra eu matar a saudade desse velho amigo que eu vou ser, eventualmente, né? Um dia eu vou ser um Gabriel, um Maui de 40 anos, que não vai ser um Maui de 20 anos, e eu vou sentir saudade desse velho amigo. Então eu quis deixar esse registro ali, até porque esse áudio termina com um tu, que parece um desligar de telefone. Então a ideia era fechar o disco nessa última nota e meio que fazendo o Ouroboros, né? O início de tudo. Então Buscar Amanhã, ela é isso. Ele é o final que marca o início. Marca o como eu quero, não sei se soar musicalmente, talvez eu vá para outros caminhos, mas eu quero trazer essas temáticas, tá ligado? Eu quero falar sobre luta coletiva, eu quero fazer um discão de soul bem político como ele tem que ser, mas bem moderno, usufruindo de tudo que eu tiver de tecnologia para poder celebrar esse movimento que eu sou tão apaixonado. 2Z Diniz, importante, esqueci do meu mano, foi mal. O 2Z foi um cara que surgiu na minha vida assim, eu já tava fazendo disco, ele me chamou para participar do álbum dele, e eu não conhecia, já tinha visto o trabalho dele, uma coisa ou outra assim, mas não conhecia, porque como eu tava em pesquisa pro disco, eu não tava ouvindo tanta coisa de rap, pá, de boom bap, não era um lance que eu tava tão imerso. Então nossa relação foi construída muito na espontaneidade, não tinha nenhum lance ali de networking. Nós se juntou lá, vamos fazer essa música aí, pá, zoamos, rimos, e nesse mesmo dia que a gente gravou o disco, a gente foi no McDonald's, ele ainda trampava, e ele, mano, preciso que esse disco mude a minha vida, e tal, o disco dele, né, o Patrono. E a gente criou essa ligação, tá ligado? E eu sempre quis que essa música tivesse um rapper, tá ligado? Eu pensei em vários rappers que eu acho que pudessem trazer essa visão, e a maioria eram rappers mais antigos, né, mais canônicos, que eu respeito. Em algum momento eu decidi que o disco teria só feats que representassem pessoas jovens. Sem etarismo, mas pelo movimento que eu tava tentando propor. Tipo, eu quero que ele seja extremamente fresh, assim. E o rapper do momento é o 2Z Diniz, e eu tenho a sorte de ser amigo dele. Loucura não seria chamá-lo para poder completar esse quebra-cabeça, assim, do disco. Ele o fez muito bem, gravei com todos os feats eu gravei juntos, tirando o Ogoim.
Gravei com ele no estúdio, tipo, pude ajudar a construir a letra, ajudar ele a se soltar pra chegar na entrega que a gente precisava. E foi muito legal ter ele, assim, eu sou muito feliz de ter ele no meu disco, assim como eu tô no dele. A gente tem um plano de dominação mundial, de virar igual o Lucas Carlos do BK. Nós vamos fazer várias músicas. Toda hora vai ter música da gente junto aí pra vocês ouvir sofrendo ou se divertindo. Perfeito. Você falou que o disco se encerra ali e aí ele abre agora para um outro universo, uma outra perspectiva com Não É Tarde. É aquela música que chega assim quando você fala, cara, acabou tudo, e aí vem você cantando aqui. Uma coisa que você falou no começo do nosso papo, que você queria que a música não fosse apenas parecesse, você queria que ela soasse natural. E você entra cantando um pagodão aqui de um jeito muito bonito. A gente tá acostumado a ouvir discos, sei lá, pelo amor de Deus, adoro loop de loop, com vocal tosco, mas que tem seu significado. E a sua voz nessa tá, assim, espetacularmente limpa e bonita. E é aquela música pra todo mundo cantar junto. Mas você fala assim, cara, Melodia e Barulho não acabou ainda. Vai ter que ter a viradinha da eletrônica aqui. Por favor, fala mais sobre essa música que é sensacional, assim. Eu tava num dia meio bad essa semana e você entrou cantando e falei, cara, era isso que eu precisava ouvir, cara. Ai, meu Deus. Lego Records é o nome da emoção. O tanto que a gente se dedica pra estudar música é só pra gente poder ter a liberdade de fazer maluquice. Única e exclusivamente por isso. A gente faz muita coisa espontânea. Vocês acompanham a gente no Instagram, vocês devem ter ouvido, a gente fez o Era Maneiro... Maneiro, tipo, a gente gosta muito dessas bobeiras de fazer uma música com uma palavra só, ou com uma piada interna, com algum meme. Sempre que a gente tá produzindo discos, sempre a gente cata uma célula daquilo ali pra virar uma piada. O Era Maneiro, inclusive, vem de Vai Segurando, que eu falo. Eles acham isso maneiro no grind. Aí o Antônio achou bonito e ficou maneiro, entende? E eu falei, cara, o disco tá lindo, o disco tá legal, tá representando a minha juventude, a minha galera, meus movimentos, os gêneros, mas tá faltando a bobeira, mano, a música pela diversão, sabe? Esse grande lance, assim. A gente, de novo, com o disco quase pronto, saiu eu, Antônio e Jaqueline, e aí eu e o Antônio começou a perturbar a Jaqueline, falando que Tiaguinho e Jorge Smith era a mesma coisa. E a Jaqueline, nada a ver, vocês estão malucos. E a gente mastigando o ouvido. É a mesma coisa, Jaqueline, é a mesma coisa. E aí eu cantei uma melodia de Jorge Smith, cantei uma melodia de Tiaguinho pra ela, pra mostrar que tem essa similaridade tonal, tem essa similaridade de desenho harmônico, essas notas do... tá ligado? Desencana, faz... E a Georgia faz isso, não é tarde demais. E a gente ficou mastigando o cérebro da Jaqueline com isso. O Antônio foi pra casa e decidiu misturar o gênero que a Georgia faz, que é o OK Garage, com um pagode a lá Tiaguinho, tá ligado? Cara, e foi extremamente divertido fazer essa música. E aí eu falei, cara, eu quero ela no disco, mano. Tá faltando 2 semanas, mas eu quero ela no disco. E ela tem essa vibe de cena de créditos, assim. Eu acho que comemorar parece muito abertura. E sabe o Shrek? O Shrek tem aquele momento que ele fica... Sim! Aquele lance quase country, eufórico, assim. Dá aquele momento que mostra o diretor, o produtor, daí volta pra cena, né? É os créditos, é um momento tipo, acabou o trabalho, vamos se divertir? E eu não queria fazer essa diversão com as cortinas fechadas. Eu queria que a galera visse a gente se divertindo, tá ligado? Fazendo nanã, nanã, tipo, não tem letra, é nanã, tá ligado? Tipo, é só isso. Então ela entrou aos 45 do segundo tempo e eu tinha muito essa preocupação, porque o disco terminava tão bem com Buscar Amanhã. Eu não queria que a narrativa se estendesse mais. O disco já é bem longo em questão de quantidade de faixas. Mas eu falei, cara, acho que a galera vai entender que é uma música de pós-créditos, assim, e a gente até trouxe isso na comunicação. A gente soltou os visualizers recentemente, e o visualizer dessa música é um making-off, a gente mostra toda a equipe rindo, brincando, comendo melancia, tipo... A gente tá fazendo música com seriedade, mas a gente, no início de tudo mesmo, porque é divertido pra caraca, nós doamos muito. Eu amei que você trouxe uma coisa da Jorge Smith de UK Garage, porque todo mundo conhece ela hoje da Jorge Smith do R&B, do Neo Soul, sim, mas foi com On My Mind que ela alcançou uma parcela maior do público, assim, há um tempo atrás. Perfeito demais. E eu acho que toda vez que a Jorge se juntou com... Cara, tem uns lances muito doidos, assim, dentro da minha pesquisa. Por exemplo, tem um vídeo da Jorge adolescente ainda, com uns 15, 16 anos, cantando num beat de grime. Isso é um Vine, é um lance, tipo, você não acha fácil, assim, tá ligado? E aí, beleza, ela virou a artista que ela virou e começou a construir a carreira dela nesse R&B, que lá em Londres é muito forte, né? O R&B alternativo. Tem o G-Rime, tem a Jamila Berry, lá atrás a Xadê, né, que abriu esse caminho. Então, sabe como eu sinto? Eu me identifico muito com ela, porque, tipo assim, é que nem eu. Eu canto música eletrônica, mas se a gente fosse seguir uma naturalidade da vida, era pra eu cantar pagode, tá ligado?
Só que eu acho que fica muito mais legal meu bagulho quando eu misturo o meu pagode com a música eletrônica. A Georgia insistiu ali no R&B, mas toda vez que ela colabora com o produtor de música eletrônica, o bagulho fica muito melhor. Diferente, mano. Tá ligado? Então, é muito doido isso assim, e eu acho que é uma artista que eu, assim, seriamente mesmo, eu quero colaborar com a Georgia, eu acredito totalmente no meu potencial de chegar lá, assim, então já tô dando esses passinhos pra associar o meu mundinho do dela, ela ia vir pro Brasil. Afropunk, Maui no show de abertura da Georgia Smith, aí é um negócio que a gente tem que fazer em 2026. Chorou. Não, mas ela volta em 2026. Pô, nossa, eu abrindo o show da Georgia Smith, vocês iam ver coisa. Nossa! Legal, gostei. Fica aí, Afropunk, eu sei que vocês estão me ouvindo, hein? Boa. Gente, falamos aqui melodia e barulho, falamos muito. Essa é provavelmente a edição mais longa que a gente já gravou aqui no Por Trás do Disco. Não mas é foi maior, um papo... essa ainda não pede. Não, a da Aventura Profana a gente falou mais de 2 horas. Pô, então, a editor deu quase 2 horas, mas hoje a gente ficou pouquinho, ó, pertinho. A gente vai continuar falando aqui até bater o recorde. Tem que fazer um pod no final do ano, assim, tipo, entrevistas mais longas. Esse ano dá pra fazer, realmente. Esse ano a gente tem Teve uma muita quantidade coisa de entrevistas e a gente conversou com bastante. Se for fazer o pod, tem que fazer a festa. Se fizer a festa, tem que me chamar, não pra trabalhar, mas pra poder ficar de cantinho tomando meu copão e dançando. Eu sou um grande entertainer. As festas que eu vou, elas são quentes, que eu boto ritmo. Maui, pra fechar aqui, vai ter show de lançamento? Como que vai ser? O que vem por aí pra divulgar esse discão? Vai ter show de lançamento. Eu admito que o disco tá andando muito melhor do que eu projetei nos meus planejamentos. A gente tinha uma fase de lançamento, né, entendendo como lançamento do disco, de uma semana. A gente já tá entrando na 3ª semana de lançamento ainda. A gente nem começou a trabalhar o disco da forma que a gente se planejou, sabe? Sexta-feira, amanhã, o disco, pelas métricas que a gente tem, na verdade ele já está com 1 milhão de streamings, somando as plataformas, exclusivamente no Spotify. Amanhã ele já marca esse 1 milhão de streams. E... Só pra galera se situar, a gente tá gravando no dia 9 de outubro, então quando esse programa for ao ar, você já está sabendo que o Maui acabou de ultrapassar a Taylor Swift no número de plays no Spotify. Caraca! Chocante, coitada da Taylor, vai ficar chocante. Mas é isso, assim, então a gente planejou muita coisa, é um disco denso, eu quero trabalhar ele por um tempo legal. Assim, essas entrevistas eu sintetizo os movimentos que eu quero construir, mas realmente ele é um manifesto. A ideia é que a gente tenha coisas físicas acontecendo em vários estados, enfim, tem muitos planos. O disco tá indo bem, eu gosto dessa crescente dele, eu tinha muito medo dele. O viral é uma coisa muito perigosa. Viral é uma coisa muito perigosa pro artista. Pode ser uma mega possibilidade, mas pode ser a destruição, assim. Então, tipo, tinha medo dele flopar, óbvio. Eu tinha medo dele ser um viral também, assim, porque tem muita coisa. Love Bombing é, super potente, assim, pra gente pensar em viral. Mas eu gosto desse caminho que ele tá construindo, sabe? A gente tá construindo uma base de fãs pro disco muito legal, tá ligado? A gente tá conseguindo comunicar o disco com vários veículos, a gente tá agradando a crítica, tá ligado? Pegou a visão? Então, tipo, eu acho que quando a gente começar, de fato, a divulgar esse disco pra tentar chegar nas pessoas que ainda não estão nesse meio, a gente chega com uma carteirada muito legal. A gente tá te apresentando um disco que já é validado por diversas frentes e tudo mais. Então, dito isso, vai ter muita coisa de melodia e barulho, muita coisa legal. Show de lançamento eu já posso compartilhar uma das datas com vocês. A gente vai fazer em São Paulo, na Casa Rocambole, no dia 14 de novembro. Show de lançamento do Melodia e Barulho em São Paulo. E o primeiro show o primeiro show do Melodia e Barulho não tinha como ser diferente. A gente vai fazer em Duque de Caxias. Eu acho que fazer em qualquer outro lugar seria ser incoerente com toda a narrativa que a gente constrói no álbum. Então a gente vai confirmar essa data para o público em breve. Mas antes do show de São Paulo, ou seja, dentro desse próximo mês, a gente anuncia o show em Duque de Caxias, o primeiro show do Melodia e Barulho. E vai ser bomboclático. E aí, vai ter merch. A gente produziu uns merches muito legais. Aquela bandeira que aparece nos visuais, vocês vão poder ter para botar em casa. A gente vai fazer pipa. A gente vai fazer bottom. A gente vai fazer muita coisa legal de merch, assim. A gente, modo Lego Record de lançar um disco, tá ligado? Perfeito. Maui, muito obrigado, cara, de verdade, foi um dos papos mais legais que a gente teve aqui. É muito bom conversar com um artista que tem, consciência do seu trabalho e está disposto a conversar, é a coisa que a gente mais gosta aqui. Muito sucesso e ouça aí, gente, Melodia e Barulho disponível em todas as plataformas de streaming. Segue o Maui lá no Instagram, o link dele tá tudo aqui na descrição desse episódio. E sucesso! Muito obrigado pelo espaço.
Já falei no início, não sei se estava gravando, vou repetir. Sou apaixonado por vocês e pelo carinho que vocês têm comigo desde o início. Talvez na internet a gente tenha a proporção que as coisas estejam muito grandes, mas eu ainda sou um neguinho de Caxias, mano. Eu ainda moro na favela, tá ligado? Em Saracuruna, e muitas vezes passa pela minha mente essa ideia de que eu tô distante ainda. E quando vocês me convidam pra conversar com vocês do jeito que vocês me convidaram, me faz sentir próximo. Então, acho que mais do que colegas de trabalho, hoje a gente deu um passinho pra virar cada vez mais amigos. E sou um grande ouvinte, gosto muito, gosto das bobeiras, gosto das partes engraçadas, gosto das partes sérias. Estou aí, saibam sempre que eu estou ouvindo. Quando de marola assim, um dia estiver gravando um episódio, fala, ô Maui, oi, tá ligado? Eu vou estar lá. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores e participa das gravações ao vivo. Eu sou o @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, e você também pode seguir o Renan, @Renan Guerra em todas as redes sociais. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo, e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.